entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Teria tido talvez uma outra repercussão. Falando em ficção científica, vamos para o tema da noite. Nós tivemos essa introdução agora. Bora conversar sobre Star Wars, então. Eu queria dar primeiro para começar, né? Eu estava falando aqui com o Greg. A gente puxa aquela linhazinha ali cronológica desde Capitão Neil para... Então, lembrando, né, gente? Esse tema dessa reunião fala sobre Star Wars nos parques. E enfiando aí Lucasfilm, estou aqui com a camiseta de Indiana Jones, falar um pouquinho sobre Indiana Jones nos parques também. Aí a gente está vendo, poxa, puxa lá desde 1986, Capitão Neil. Mas eu queria até antes disso, sabe, Greg? Eu estava anotando aqui, lembrando bem, eu lembro de quando eu li, deve ter sido jornal, sei lá, que a Disney tinha se aproximado de George Lucas. Falei, cara, e era uma época, né, gente? Michael Eisner foi em 1984, assim. Naquela época, acho que eu tinha noção de Michael Eisner, mas não, eu não tinha ficado aficionado Disney ainda. Falei, gente, Disney, tadinha da Disney, né? Tá muito mal naquela época. E aí vai buscar um George Lucas na vida que, gente, 1986, o último filme, Retorno de Jedi, tinha sido de 1983. Já tinha 3 anos aí. Aí eu falei, gente, que união de pessoas levemente decadentes, né? A Disney, anos 80, e o George Lucas que, né? Falavam sobre fazer a nova trilogia, mas era quase uma lenda urbana na época. Falei, gente, péssimo. Eu lembro que na época eu odiei. Falei, gente, que isso? E mais, assim, eu não tinha uma visão na época de sacrossanta Disney com sua library de personagens e histórias, não pode fazer associação com nenhuma outra empresa. Mas na época, gente, eu estou contando isso porque talvez muita gente aqui mais nova não tenha essa visão tão distanciada, sabe? Assim, claro, nossa, depois Marvel, né? E depois trazendo, comprando a Lucasfilm e Pixar e tal, IP, propriedade intelectual, bora lá, concordando ou não, mas passa a ser uma coisa comum. Na época, a gente foi muito, muito estranho, de repente, entrar Star Wars na parada. Falei, alguma coisa, sei lá, vamos dizer assim, turma da Mônica começar a incluir, sei lá, a turma da Luluzinha, sei lá, umas coisas assim, sabe, tipo, nada a ver, assim, umas coisas que... E eu quero saber de vocês, como é que fica na cabeça de vocês Star Wars dentro do universo Disney? Se é estranho para vocês até hoje, ou já está no DNA, tranquilo, pode trazer, que a Disney é facinha, vem incluindo a IP. O que vocês acham? Bruno, posso começar só para fazer uma Bora? complementação histórica sobre isso que você acabou de falar? Sim. Tem que lembrar que nos anos 80, a Disney ela tinha tanto problema de acervo, né, do que explorar para os parques, mas também como atrair um público adolescente, né? Porque a Disneylandia, tanto o Parque da Califórnia e da Flórida, fazia muito sucesso com criança e depois com adultos, né? Os adultos que levavam as crianças, então, digamos que os parques eles não eram tão atrativos para o público adolescente, que naquele momento começava cada vez mais a lotar outros parques. Daí tinha aquele Six Flags, Magic Mountain, a própria Universal, que tinham atrações também que começou a investir em atrações que chamavam mais a atenção desse público. E aí, naquele momento, que o Michael Eisner, na época, né, havia assumido, embora essa preocupação com esse público já havia sido pensada um pouco antes, mas só para lembrar, né, que nessa esteira do que veio o acordo com o George Lucas, a Disney ela investiu em 4 grandes projetos para atrair esse público, e os 4 tiveram esse problema de não explorar direito, ter dificuldade de explorar o próprio acervo. O primeiro foi o Videópolis, que, para quem não lembra, era uma discoteca dentro do parque, né? Que era para atrair adolescentes. Isso teve lá na Disneyland, hoje onde é um teatro bem grande ali na porta da Toontown, que depois inspirou a Pleasure Island lá também em Orlando. Teve também o Captain EO. O Michael Jackson foi uma outra arma usada para atrair o público adolescente. O George Lucas trazendo aí o Star Wars e o Indiana Jones e outros projetos, né, que ele depois desenvolveu junto com a Disney, o caso do Alien Encounter lá que era para Disneyland, mas acabaram construindo no Magic Kingdom.
E a Splash Mountain, que pouca gente lembra, mas esse nome Splash Mountain, na época que foi aprovado, o Eisner queria que fosse tematizado com o filme Splash, Uma Sereia em Minha Vida, né? Selby, eu já li isso 300 É, mil vezes. E, pelo amor de Deus, isso é lenda urbana ou isso é verdade? Eu falei, não, cara, isso se é diz. Não, nonsense. tem em É livro da verdade. Disney mesmo, esses livros Disney Editions, tem essa história. Tem, e não, Tá e vendo? no Twitter tem Imagineer que fala que foi isso. Olha, eu te Que o digo que que- seria sensacional, viu? Então, que aí depois ele aceitou usar o tema da Canção do Sul, né, aproveitando os animatrônicos lá do American Sings, porém ele insistiu que o nome da atração tivesse Splash por causa do sucesso do filme na época. Então, você vê a dificuldade que era para lidar com o acervo na época, né? Mas aí, finalmente, eu acho que de todas essas experimentações da época, o do George Lucas foi o que teve mais sucesso. Teve também um outro que também a gente pode até fazer um especial só falando sobre isso, que foi o do Jim Henson, né? Que na época os Muppets eram mais voltados para um público mais geral, e a Disney está fazendo a bobagem hoje de focar muito mais no público infantil. Eu acho um erro, acho que devia voltar a ser para um público mais amplo. Mas era essa história, porque a própria Disney tinha dificuldade de lidar com o seu próprio acervo, e aí veio o George Lucas para lidar, né, com essas novidades, que para mim também, na época, quando anunciaram, que eu vi que ia ter alguma coisa do Star Wars, eu achei estranho, né? Porque é uma coisa realmente fora, né, do universo disneyano em si, embora ele se encaixe perfeitamente. Eu acho até que o simulador na época se encaixou. A Galaxy Z eu acho que me estranhou muito mais, porque eu acho que o fato de ter uma área inteira dedicada a Star Wars na Disneyland, isso sim me estranhou. Isso para mim foi um grande choque. Não propriamente ter uma atração, ou no caso até do Hollywood Studios ali nem tanto, mas na Disneyland sim, porque eu estou muito acostumado com a estrutura clássica do parque, né? Que não ligada especificamente a uma marca, né? E no caso, o Vamos Galaxy chegar Z lá. é isso, né? Que depois eu quero falar Mas também vamos sobre lá. transição entrando em Galaxy Z pelo menos na Disneyland. Mas Felipe levantou a mãozinha. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa atrasar aí. O volume tá bom? Estou testando o Tá microfone legal, novo tá aqui. legal. Só para não deixar passar aqui. Ó, Nó! Eu também trouxe a minha aqui, ó, só que eu tirei o cotoquinho dela aqui, tá guardado, para não machucar ninguém. Vocês estão demais, vocês estão demais. Eu não furar nenhum olho, né, Greg? Então, bom, eu ia falar uma coisa, mas que o Selby já até tocou assim, que a gente não pode esquecer que essa parceria George Lucas Disney nos proporcionou uma das maiores pérolas que a gente já teve na Disney, que era o Capitão Neo. Nunca esqueceremos Capitão Neo. Mas respondendo a sua pergunta, Bruno, para mim, cara, eu que comecei conhecendo o Disney mesmo já em 1995, né? Quando já era adolescente, um pequeno nerd fã de Star Wars. Uma das poucas coisas que eu lembrava da minha viagem quando eu tinha 14 anos, primeira vez para lá, era justamente o Star Tours, que foi uma coisa que me pirou, assim. Eu vi aquilo, então para mim, Star Wars eu achava estranho, né? Porque eu não entendia muito bem essa questão de marcas. Então para mim, Star Wars tá na Disney. Então sempre esteve para mim Star Wars na Disney. Então a transição para porque hoje a gente tem com o Galaxy Z, obviamente, acabou sendo, para mim, natural. A partir do momento que a Lucasfilm foi comprada pela Disney, eu falei, pronto, agora vai vir uma área. Então, para mim, nunca foi estranho associar a marca Star Wars com Disney. Para mim, sempre foi assim, os dois sempre estiveram entrelaçados. É isso. Respondendo a sua pergunta. Segue aí, próximo, quem quiser pegar aí. Eu acho que eu penso da mesma forma que o Felipe. Para mim, desde que eu conheci alguma coisa dos parques, o Star Tour sempre estava lá. Nunca foi uma questão se deveria estar lá ou não. Já estava lá e eu acho que essa associação, principalmente quando você é criança, você não tem muita noção de o que é de cada marca. Por exemplo, eu confundia muito Disney com Universal. Eu falava, o pessoal vai para a Disney e vai no De Volta para o Futuro, por exemplo. Para mim, assim, não. Clássico.
eram tudo o mesmo lugar, né? Aos poucos que eu fui entendendo as diferenças, então eu não sinto como um choque. Eu acho que a aquisição da Marvel foi muito mais chocante, assim, de não ter muita coisa parecida com a Disney. Hoje a Marvel tá a cara da Disney, mas eu acho que a adaptação foi um pouco diferente. Star Wars foi um processo meio que natural que foi ocorrendo ao longo dos anos, e a Disney sempre teve coisas de Star Wars, né? Não só Star Tours, sempre teve muito merchandising. Eu tenho um bonequinho há muitos anos que é um Chewbacca Pateta. Na verdade, é um Pateta vestido de Chewbacca. Então, isso é uma coisa que esse mix já estava presente. Eu acho que é meio que natural mesmo. É Eu acho que verdade. nos parques tem um match legal, assim, mas. E parte é o nosso assunto aqui, mas quando você fala em filme, Star Wars é um negócio muito autoral, assim, tem muito a mão do George Lucas. E aí, quando vai para Disney, que não tem filmes tão autorais, como a gente estava lembrando antes, às vezes você nem lembra quem é o diretor dos filmes, né? Eu acho que perde um pouco a essência, assim, de Star Wars quando sai da mão do cara que criou. Enfim, para mim, Star Wars é o George Lucas e eu tenho até dificuldade com esses novos filmes e trilogias. Mas no parque eu acho que foi um match legal, assim, porque foi pegar o universo do George Lucas e mostrar pra gente aqui na vida real, né? Você poder ver um pouquinho daquilo ali. Em que outro lugar você poderia ver isso? Em lugar nenhum, senão na Disney, né? Então, nesse ponto aí, eu acho que foi uma parceria de sucesso. E, Verdade, Felipe, verdade. começando por você, Felipe, você já andou de Star Tours? Já conhece a atração? Já? Eu já. Eu fui Tá. O que no que você Star acha? Tours. Uhum. Eu curto bastante, cara. Eu fui em Orlando, na Disneyland e na Disneyland Paris também. Fui nos três. E cada vez que eu vou, parece que eu me esqueço das vezes anteriores, assim, né? E, enfim, eu tenho uma nostalgia muito grande, assim, de lembrar dos filmes, lembrar da minha infância, de estar ali com os robôs que eu cresci vendo, né, cara? Eu acho sensacional. Eu acho que é uma atração que até hoje que não envelheceu, assim. Quer dizer, envelheceu bem. Mas eles Você vai. renovaram ela, né? Acho que também Sim, tem sim, isso. É isso que eu sim. ia perguntar, Tem isso. se o Felipe viu o Star Tours original, né? Porque foi uma atração que evoluiu. Eu cheguei a Sim. ver a primeira, né? Não vi, não conheço o original. Conheço dos Você anos já foi 2000 para nessa, cá. nessa que alteram as cenas, né? Cada vez que você vai, É, muda. é. Né? Mas era muito diferente antes, não? Não, antes era um filme Bastante. só. Era um filme só. Entendi. Mas o Era um mecanismo filme. era a mesma coisa. Eu acho Era que a mesma mudaram. coisa. É isso o Uhum. que mudou foi o projetor, né? O projetor passou a ser digital e o Não só antigo isso, né, era, né? Selby? O próprio filme, o filme original, ele é aquele estilo antigo de Industrial Light and Magic Ah, não. O de filme sim, não. O filme modelo, de era maquete, o né, Efeito prático, miniatura, né? o feito filme prático, o filme do exatamente. simulador é dos anos 80, né? Então não tem Isso. nada digital, não. É tudo efeito prático e efeito óptico, né? Não tem Uhum, nada exato. de. Mas eu falo, estruturalmente, o que mudou basicamente é a projeção digital, né? Ah, Não sim. teve nada de. O simulador continua aquela casca. É. A Não... diferença é que o piloto, né? Era o Ah, e também. RX3, que agora virou o Virou C3PO, mas DJ. né? E depois agora ele virou o DJ da Augusta Cantina. Mas eu acho que Não tá fácil envelheceu para muito ninguém. melhor, mesmo com os upgrades, assim, acho que é uma atração que envelheceu muito melhor do que muitas atrações dessa mesma época, né? Que hoje em dia você até curte pela nostalgia, assim, mas sendo um negócio tecnológico, um simulador e tudo mais, um simulador de 1987 era para ser um negócio que não interessa mais a gente, né? E eu acho que tá lá, sobreviveu. Não, eu acho o Star Tours ainda muito bom, eu acho uma atração incrível, um simulador perfeito. E o fato dele ser atualizável é incrível, porque realmente eles não deixam a atração envelhecer, eles podem ir fazendo o update dela conforme as coisas forem mudando, conforme a necessidade e tal. Coisa que, ok, eles deveriam fazer com os Smugglers Run, que eles ainda não fizeram, mas eu acho que isso é para o futuro ainda. Mas é uma coisa que a própria Disney devia aprender com o que eles fizeram no Star Tours também com os Smugglers Run lá da Millennium Falcon. Verdade. Selby, me lembra aqui. O simulador, não foi aquela história de que o George Lucas ou o Michael Eisner estava andando dentro da Imagineering, aí viu o simulador
Eu falei, eu quero uma atração usando essa tecnologia. Não foi isso? Ou estou confundindo? Não, a história da aprovação desses projetos são muito boas, né? Porque, se me lembro bem, não sei se alguém pode corrigir, mas a história que eu lembro é que, no mesmo dia, o Mike Eisner aprovou a Splash Mountain e o Isso. Star Tours. Uhum. E a história é que ele foi com o filho dele Filho adolescente. adolescente. Eu não lembro qual deles que foi. Inclusive, o Tony Baxter fala, né, que quando... Tudo bem que depois ele ficou contente porque a ideia dele foi aprovada, mas ele fala que ele ficou muito nervoso, porque ele falou, poxa, o futuro da minha carreira depende do moleque de 14 anos, né? Porque o Eisner foi passando com o filho por cada a baia, né, que tinha as maquetes, os projetos, né? Porque ele queria saber o que chamava a atenção do filho, né? Porque a reclamação é que o parque não era atrativo para adolescente. E as duas coisas que o menino lá, que eu não lembro agora qual, Breck, Anders, eu não sei qual que é o filho que estava lá. Eu acho que era o Breck, acho que era o mais velho. Que o filho aprovou e apontou foi o Star Tours. Ele falou, pai, você precisa fazer isso aqui. Então, já aprovou o Star Tours. E o outro era o Splash Mountain, né? Que não tinha esse nome, acho que era Zippity-Doo Mountain, uma coisa assim. E na época não se sabia direito como seria feito o simulador, né? Aí que eles foram atrás de ideias de como fazer o simulador, foram atrás desses simuladores de companhias aéreas, simulador de espacial, para entender qual a melhor proposta. E havia toda uma limitação que ainda existe, né? Quem já foi muitas vezes deve perceber que nesse tipo de simulador sempre tem uma parte do filme que ele fica parado, né? Que é um momento que o fluido hidráulico precisa retornar, precisa encher lá um certo lugar lá para voltar a movimentar aquela caixa, né? Então, por isso que sempre tem, até agora, quando eles renovaram os filmes, tem aquela parte que mostra a projeção holográfica, né, de um dos personagens, aí fica parado, né, o simulador, porque é nesse momento que o hidráulico lá precisa resetar para continuar a movimentação. E tem uma história muito boa, né, que foi o teste, né, do simulador, que o Eisner não sei se foi o Eisner e o Frank Wells juntos, ou se foi só o Frank Wells que foi só. O Frank Wells era o número 2 da Disney, né? O Michael Eisner era o CEO e o presidente era o Frank Wells. E eles tinham feito o primeiro filme que eles produziram, né, que era um mock-up, né, do Star Tours. Ele era bem mais longo do que essa versão e o simulador era mais violento, né? E disse que o Frank Wells saiu branco, passando mal lá, quase pondo as coisas para fora do corpo. Aí ele falou, olha, é bom, mas eu acho que precisa de alguns ajustes se a gente não quiser que o pessoal saia morto da atração, porque era uma coisa muito violenta, né? Aí eles O foram Luiz e a refinando, Thaís né? comentaram aqui que passaram mal por labirintite, do jeito que é hoje. Então, imagina se Olha, fosse Não, essa mas versão original, né? era bem, pelo que diz até, não sei se é no Work in Progress, é um dos livros aí do Wise, ele fala que a primeira versão do Star Tours era muito violenta. Aí eles foram fazendo ajustes, foram fazendo edições, vendo quais eram os movimentos que não causavam também, né? As pessoas não passavam tão mal, né? Mas assim, no final se tornou uma atração tão bem feita, né? Com uma avaliação tão alta dos visitantes, que o que eu ouvi foi no meio da pandemia ainda, é que a avaliação do Star Tours ela é superior ao do Smuggler's Run. As pessoas preferem ir no Star Tours. Quem está aqui, talvez o Felipe, o Rodrigo, que foram lá, talvez, não sei se posso fazer essa comparação. Mas, assim, na avaliação, o Star Tours ainda chega a ser superior do que a Millennium Falcon e Smuggler's Run. Eu acho que Star Tours você tem a garantia de que vai ser uma ride legal, que você, independente do vídeo que vai passar lá. Agora, o Smuggler's Run, dependendo da equipe que vai com você, pode ser muito problemático, porque tem duas pessoas que estão pilotando lá, às vezes o pessoal não está nem aí, tem gente que não entende que tem que apertar os botões. É claro que se você não fizer nada, a Millennium Falcon vai seguir um determinado caminho, mas principalmente quando os pilotos estão ruins, nem sempre é uma experiência legal. Então eu acho que a satisfação na Smuggler's Run ela varia muito dependendo de como foi
tipo, percurso enquanto você estava andando. O Ela Star varia Tours não, dependendo da interação, né? E o Star Tours tem os Pois é. personagens que aparecem também, né? Tem esse fator extra também, né? Então, exatamente. Acho que esse é um ponto até mais abrangente que a gente pode entrar, não sei se agora ou mais para frente, aí, que é o problema geral da Galaxy Z. O Star Tours, ele ainda vai na nostalgia de usar personagens, histórias, cenários, batalhas conhecidas dos filmes. O Smuggler's Run é um negócio novo, original, que criaram só para o parque, com um personagem que é pouco conhecido das animações lá, que é o Rondonaka. Então, eu acho que é muito mais fácil para o Star Tours agradar mais um público mais geral, que só viu o filme uma vez, outra que nem é tão fã assim, do que o caso do Smuggler's Run, que tem... mas o que o Greg falou é isso, assim, a experiência do grupo que está ali dentro pode melhorar a atração ou piorar ela. Então, se você vai num grupo desconhecido, de só 2 pessoas que estão lá, sei lá, um casal está indo e junta com outros 4 desconhecidos lá, pode ser um saco. Não, e Mas se deixa eu você vai comentar com aqui. 6 pessoas conhecidas, aí deve ser muito legal, né? Deve ser muito legal. com certeza. Greg e Felipe, mas já vou te deixar falar, Rodrigo, só um comentário, tá? É que, bem, eu sou um 0 em qualquer tipo de game. 0, 0, 0. Eu fui engenheiro na hora lá do Smuggler's Run, e foi um desastre, né? Eu não era piloto, nenhum dos dois. Mas assim, Greg, no fundo, cara, eu não gosto da sensação de poder estar prejudicando o grupo, ou então quem está lá de piloto, entendeu? Eu sei que a pegada da atração é essa pegada de um grupo junto. Assim, não sei se eu gosto dessa ideia de repente, alguém ficar puto comigo porque eu desempenhei mal a função de piloto, entendeu? Talvez alguém tenha ficado gosto puto com muito. você quando você estava lá, né? A gente sai Não sem é? saber. Eu já fiquei Pô, puto eu com o vou piloto, lá. que o cara foi ralando a Millennium Falcon do começo até o final na parede. Não assim, é? então. Pô, pelo amor de Deus, tipo, dá chance, né? Galera, vamos lá, causar aqui a discórdia, cisânia, vamos lá, pelo amor de Deus. Então, assim, vocês não gostam muito dessa ideia, não. Rodrigo, levantou? Assim. Deixa eu compartilhar. Eu cheguei de lá, né, há pouco tempo. Eu não conhecia nenhuma das 3 atrações, então para mim foi tudo novo. Eu fui no Star Tours jogando a minha expectativa lá embaixo, pensando que seria uma diferença gritante de tecnologia, né, pensando que as atrações da Galaxy Z eram muito mais novas. Eu adorei o Star Tours. Eu adorei. Achei demais, assim, muito legal o filme. Puta, me diverti pacas. Fui na Smuggler's Run, fui pela Single Rider, então eu abri mão de poder ser piloto. E assim, eu me diverti, mas é porque eu já fui com a expectativa que eu seria um complemento de grupo, então o que viesse estava bom. Eu estava uma fila de 1 hora, levei 5 minutos para poder entrar na ride. Então, para mim, eu estava no lucro total. Mas no meu grupo foi uma criança de 4 anos, piloto, e a mãe, que também não sabia o que era direita e esquerda. Então, assim, a nave foi ralando do início ao fim, mas eu pelo fui amor rindo. de Deus, né? Eu fui me divertindo, cara. Eu chorava de dar risada, porque eu mais me divertia com o menino e com a mãe que não sabia que direção levar a nave do que com a história mesmo. Foi muito divertido. Mas Tem eu gente que imagino leva a sério demais, né? quem leva Pois a é, sério demais cara. sai frustrado. Quem leva a Greg, sério se sai me frustrado. começa a me Eu olhar levo a sério torto... demais. pelo Eu amor fui de Deus. coração aberto, cara. Foi demais. Achei divertidíssimo. Quem não gostou deve ser o Chewbacca lá, que, pô, Teve destruíram que a arrumar nave. a nave. Eu não, cara. Pra mim tava tudo de bom. Mas eu entendo esse lado, assim. Acho que nesse ponto. Eu adorei o Star Tours. Pra mim, iria de novo fácil. Mas Quer assim, falar se sobre você, Star Tours? se você levar em consideração que o cerne da questão é um parque de diversões, claro, não vou falar que é um parque de diversões, a gente sabe que é um parque temático e aquela coisa toda, mas o cerne é um parque de diversões. E o Star Tours, cara, ele consegue divertir todo mundo. Muito legal. Você consegue sair extasiado lá, ainda mais com esses novos filmes e a possibilidade de você ir 2, 3, 4, 5 vezes durante o dia e ter experiências diferentes. A repetibilidade dele é decorrente muito dos grande, né? Exatamente. E assim, ó, ô Juna, eu acho que eu não sou um nerd, assim, como, sei lá, o Felipe se disse, nerd de Star Wars. Eu gosto de Star Wars, mas não tenho um conhecimento profundo. Conheci um pouco da atração. Mas, por exemplo, minha irmã e minha noiva foram comigo na atração e são 0 Star Wars. 0. E se divertiram horrores, cara. Então, eu acho que nesse ponto, a atração, ela entrega o que precisa, que é um parque de
diversões, cara. Exatamente. É isso Você aí. entendeu? Ela entrega, achei muito legal. Eu queria comentar agora sobre Star Tours em diferentes parques, né? Porque a Land que eu mais amo é Discoveryland, da Disney de Paris. Inclusive, vamos fazer aqui um momento específico depois para falar mais sobre Discoveryland em outros encontros e tal. A gente já falou um pouco e tal, mas vamos adiante quando a gente Tem tocou gente em que vai para Tomorrowland. Paris logo, aí que eu tô sabendo aí, que eu vi num podcast, mas não vou falar quem. Ouvindo um tal de Felipe. E eu amo Discoveryland, gente. Eu sei tudo sobre Discoveryland e tal. E assim, desde a primeira vez que eu fui à Disney de Paris, a Star Tours estava lá. Assim, não acho, nossa, meu Deus do céu, tem encaixado no lugar, mas assim, é estranho. Porque a Discoveryland tem essa pegada, né, gente? Futuro que nunca foi, mas a pegada mistura de steampunk com a era vitoriana e tal. Ao longo do tempo, a Discoveryland, coitada de Star Tours, não só por conta de Star Tours, acabou sendo tadinha, arrebentado um pouco o conceito. Mas eu, sabe, acho que fica meio estranha na Discoveryland. Em outras Tomorrowland da vida, eu acho que encaixa. Porque há tantas décadas é um lugar tão doido, tão esquizofrênico, que com a coisa que você enfia ali, gente, já não dei errado lá atrás. Mas tadinha da Discoveryland, ela tinha um conceito que, de certa maneira, ela funciona. Até hoje funciona do seu ponto de vista de teoria. Na prática, tem mudado exatamente porque as atrações elas não vinham agradando muito ao longo do tempo, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Quem já foi a Ô, Paris Bruno. e tal? Eu acho que, assim, essa preocupação ela faria mais sentido para mim se fosse o Star Tours na Tomorrowland do que na Discoveryland, porque se você for pensar bem, Star Wars, o filme abre com há muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Então você não está falando de futuro, é passado. É passado num lugar que não existiu. Então, assim, até a estética de Star Wars não é tão futurista, assim, dependendo do... É uma coisa que mistura futuro com passado, não tem uma localização específica no tempo. Eu acho que também não está adequado a Discoveryland, porque é outra coisa, mas também não é futuro. Então, assim, tá errado de qualquer jeito. Mas Não, se você não é para pensar. estar nesses lugares. Mas o Greg, é Muito aquele bom. negócio, se você pensar assim, tirando o Hollywood Studios, Star Wars até a Galaxy Z, e aí eu concordo com o Selby, a Galaxy Z na Disneyland para mim é uma aberração, eu acho esquisitíssimo aquilo lá. Mas assim, Star Wars sempre foi um negócio socado num lugar que ele não deveria muito estar nos outros parques, na Disneyland, na Discoveryland. Então, mesmo lá na Disneyland, o Star Tours está na Tomorrowland. Depois eles fizeram a Space Mountain, que virou a Hyperspace Mountain. Adorei. Quando eu fui ver, eu achei fantástica a versão de Hyperspace Mountain. Sinto falta, obviamente, da versão original, sinto, mas assim, gostei muito. Mas realmente, socaram lá um Star Wars onde não devia ter. Então, só realmente quando eles fizeram o Star Tours do Hollywood Studios, que eles criaram uma marinha temática lá, que era Endor e tal, que ali ele ficou no lugar dele, fez sentido ali, né? Agora, todas as outras, parece que Star Wars foi socado num canto lá onde eles falaram, putz, aqui cabe, vai, põe lá. Mas, o Felipe, agora você e o Greg fizeram umas ponderações muito boas, né? Porque eu não sei se vocês já viram o especial de inauguração da Disneyland de Paris. Tem no YouTube o show de inauguração, né? Eles vendem o Star Tours na Discoveryland colocando o George Lucas como visionário. Então, Discoveryland é uma terra de visionários, então você vai ter referências a Leonardo da Vinci, a H.G. Wells, né? Eles até colocam o Michael Jackson ali. O Michael Jackson está mais estranho ainda do que o Star Wars no caso da Discoveryland, né? Mas eles colocam o George Lucas como um visionário contemporâneo, né? Então foi uma maneira que eles encontraram de encaixar, mas foi um encaixe, né? Agora, a gente tem que entender, acho que isso até do ponto de vista histórico é legal, que o Star Tours ele é um encaixe estranho desde o seu início, porque se você for ver, vocês pensa bem, onde que está o Star Tours na Disneyland? Ele está num prédio antigo, ele é um retrofit de uma antiga atração que era o Adventure into Inner Space, né? Que era aquela que usava o mesmo carrinho da Haunted Mansion, né? Que usava aqueles buggies, né? Ah, tá. O Mini Movers, né? Usava aqueles carrinhos. É que quando você começou a falar, eu lembrei do Body Wars, mas o Body Wars veio depois usando a mesma tecnologia, né, do Star Tours. Exato, que usa a mesma estrutura. Inclusive, quando fechou, as peças foram usadas como peça de reposição do Star Tours, né?
Mas assim, se você pega o prédio, é o mesmo. Então eles tiveram que construir Star Tours dentro daquele mesmo prédio, não tinha como expandir. Tanto é que você pega a foto da construção, aquelas caixas, né, onde a gente senta para ir no simulador, elas tiveram que ser erguidas por guindaste para entrar naquele prédio. E aí o que acontece? Mesmo com o sucesso daquela atração, você não tem como expandir. Então ali são 4 baias, né, 4 simuladores. Aí quando foi para o então Disney MGM, né, que é o Hollywood Studios, eles fizeram um prédio parecido com 5, e aí quando foi para a Disneyland de Paris, acho que são 6. Eu acho que a de Paris é o que tem mais simuladores, o prédio da atração, né? Mas sempre foi um encaixe aquilo lá, sempre foi um retrofit estranho, que aí aproveitaram o mesmo layout para copiar nos outros parques. Se não me engano, o Tóquio é o único que tem um prédio diferente, que eles fizeram uma sala a mais para a parte de fila, né? Então tem uma sala tematizada extra lá no Japão. Mas de resto ela é um retrofit que deu certo. Eles conseguiram encaixar naquele espaço restrito, limitado, e acabou dando certo, né? Mas foi bom o Bruno falar, porque realmente na Disneyland de Paris sempre tem essa discussão se encaixa ou não encaixa, mas se você for pensar bem, o Star Tours ele foi uma coisa anacrônica, estranha no próprio Hollywood Studios, porque até então o parque ele era todo voltado para experiências de produção, né? Ou era show de efeitos especiais, ou era o show de stunts lá dos dublês, ou era o tour de animação, ou era o tour dos bastidores. De repente apareceu uma atração, tá um simulador ali, bota o Star Tours para o pessoal andar. E foi o Star Tours que acabou mudando também conceitualmente a experiência do parque, para deixar de ser um parque de tours para ser um parque de atrações, né? Também é bom pontuar isso. E antes da gente, porque, se eu não me engano, né, gente? Depois, pensando especificamente em Star Wars, aí a atração seguinte de Star Tours foi Galaxy's Edge, né? Existe alguma no meio? Star Wars, não estou falando de Lucasfilm. Só se você considerar o Hyperspace Mountain. Na verdade, acho que antes até a gente pode falar de um capítulo à parte, que são os finados Star Wars Weekends, que era um evento muito legal que tinha nos parques. Mas o Felipe... Antes disso, o Rodrigo está lá com a mão levantada. Rodrigo, não, deixa eu só fazer um complemento antes do Felipe entrar nesse tema, que eu tive agora no parque, você falando sobre encaixar e não encaixar. Eu tive a sensação que aquela área hoje do Star Wars, acho que é Launch Bay, que tem no Hollywood Studios, que você tira foto com o Darth Vader, com o Chewbacca. Ali eu fiquei com uma sensação de uma área meio abandonada e uma área que não tinha encaixe mais, que não tinha mais sentido. Porque você tem a Galaxy's Edge, que é um negócio surreal, que é incrível. Você tem lá, depois uma outra parte do parque, onde está o Star Tours, que tem uma tematização. E essa área onde tem as fotos hoje com os personagens estava meio abandonada. Tipo assim, eu fui 2 vezes no parque, eu passei reto pela primeira vez, eu fui só na segunda vez que a gente acabou encontrando. Estava meio abandonado e eu achei uma experiência incrível tirar foto com os personagens lá. Mas não senti uma conexão com as outras duas, você entendeu? Você estava falando justamente sobre encaixe, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu tenho a sensação que hoje fica um negócio meio destacado. Mas é porque ali não é, né? Ali era o antigo estúdio de animação. Era ali onde foi produzido Mulan, foi produzido Lilo e Stitch, ali era o tour de animação, começava nesse prédio onde hoje as pessoas tiram fotos com os personagens, o estúdio fechou, e aí eles quiseram aproveitar aquele para não deixar fechado, né? Dizem que o plano é demolir esse prédio para fazer uma mas eu achei área bem de conexão, esquisito o prédio, mas viu? é estranho, Fica né? bem escuro. Mas olha, cara, aquele Launch Bay, ele tinha, antes da inauguração da Galaxy's Edge, quem foi lá deve lembrar, tinha uma lojinha animal ali. Era bem bacana aquela lojinha ali. Eu ficava horas dentro daquela lojinha, aí tinha memorabilia, tinha miniaturas, tinha um pedaço com iPads para a molecada brincar. Era bem interessante, que era um paliativo até a Galaxy's Edge ser inaugurada. E assim, hoje a Disney ficou com esse pepinão na mão aí, que é essa parte onde tem ali o Launch Bay e a própria Star Tours, que está totalmente deslocado ali, né? Com
o Star Tours, depois vem a área do Muppets. Muppets, e aí você entra na Galaxy Edge. Ficou um negócio bem esquisito. Esses caras estão dando uma de João sem braço lá e fingindo que nunca nem viu, mas a gente está percebendo. Mas acho que você pegou bem, Rodrigo. E assim, para mim, isso é bem culpa de talvez uma má estratégia da Disney na hora de bolar a própria área temática, né? Acho que o Selby deve conhecer bem a história, se você quiser depois entrar nisso, né? O plano original deles, quando compraram a Lucasfilmes, que eles queriam fazer naquela área do Bay Lake ali, ou seja, o Indiana Jones, ia demolir e tal. Então ali eles iam Exatamente. conseguir emendar a Galaxy Edge com a estrutura existente do Star Tours. Mas aí chegou uma senhora que eu gosto muito, chamada Kathleen Kennedy, que eu não canso de falar mal dela. Ela falou, não, gente, nada disso, vamos mudar, não vamos fazer Tatooine, não vamos fazer nada antigo, vamos fazer coisa nova, tal. E aí eles tiveram que detonar todos aqueles planos e usaram o pedaço do fundo onde ficava lá o Lights, Motors and Action, toda aquela área ali que eles demoliram para fazer a Galaxy Edge. E aí ficou desconexo. O Launch Bay, eles tinha lá o Animation Courtyard, que tinha os estúdios de animação, tinha aquele negócio de aprender a desenhar e tal, que eles enquanto estava construindo a Galaxy Edge, que também demorou quase, acho que 4 anos, 5 anos quase para construir, eles montaram o Launch Bay para já deixando o pessoal aquecendo. Então, nesse meio tempo, tinha aquele showzinho que tinha aquela tropa de Stormtroopers que passava no meio do parque lá. Então, eles foram fazendo um monte de coisinha paliativa ali, só para deixar a galera no hype antes deles abrir a Galaxy Edge. Então, o Launch Bay era mais assim, era a área de fotos, a área de vender produtos para manter a marca ali dentro do parque. Porém, e aí que eu acho que é um dos problemas da Galaxy Edge, eles criaram toda aquela temática, aquela imersão dentro do mundo de Batuu ali, até dentro dos produtos. Então, para você comprar produto nas lojas, você compra produtos que tem a ver com o Black Spire Outpost, com Batuu. Você não consegue comprar um produto genérico de Star Wars, você não consegue comprar um carrinho, uma camiseta escrito Star Wars. Então, eles ainda precisam de uma loja fora para vender todo o resto das outras coisas ligadas a Star Wars que não são ligadas exclusivamente à Galaxy Edge. E aí eles metem tudo lá no Launch Bay. Então, eu acho que eles querem, inclusive a questão de personagens, que aí é outro ponto que a gente com certeza vai entrar, porque é a minha grande birra hoje com a Galaxy Edge. Eles prenderam a área toda lá num timeline, então se você quer tirar foto com o Darth Vader, você não pode ir na Galaxy Edge, você tem que ir no Launch Bay. Então, eles têm um problema. Se eles o dia que eles resolverem esquecer do lance da timeline na Galaxy Edge, eles jogam tudo para lá. Aí os Launch Bay eles podem demolir. Mas enquanto eles se mantiverem fixo na questão da timeline, dentro do storytelling, dentro do canon ali dos filmes, eles não vão poder se livrar do Launch Bay. Vai ficar aquele negócio esquisito, afastado, longe. e vamos tocando, tá vendo? É o cortiço mais caro do mundo, né, cara? Exatamente. E outra coisa, a Kathleen Kennedy, o pessoal fica preocupado com o Império. Kathleen Kennedy está aí fazendo um trabalho muito melhor que o Império para destruir tudo, cara. Sensacional. Ela tem a força de 1000 estrelas da morte ali na mão dela, né? Eu fico muito ligado para essa história de linha do tempo e tal, porque, gente, eu já estava pensando, eu não sei que eco a terceira trilogia de Star Wars, a mais recente, que eco ela está tendo hoje, sabe, 2023. Rey, Finn, sabe, a Poe. Será que esses personagens estão tendo o mesmo eco que os da primeira trilogia? Porque da segunda trilogia, pelo amor de Deus, né? Eu precisava ter personagens que, de certa maneira, vinham da primeira trilogia. Os personagens, né, tirando os que morreram, né? Os antigos que foram morrendo ao longo da terceira trilogia, mas tem os novos. E aí, eu fico um pouco preocupado, assim, sabe, pensando em Star Wars nos parques, se esses personagens, ao longo do tempo, você vai lembrar, quem vai lá leigo, vai lembrar mais de Rey ou vai lembrar de Luke? Não, mas é covardia. Luke é, do ponto de vista cultural, muito mais forte, Luke, Han, Leia, do que Rey, Finn, Poe. Mas é engraçado, sabe? Do ponto de vista até de marketing, sabe? Não vão fazer nada. Eu acho que assim, a CCXP é um bom termômetro para isso quando você começa a ver os cosplayers de Star Wars. Pronto, é isso. A trilogia nova, assim, você vê alguns Kylo Ren, poucos, mas vê. Agora tem muita Rey. Eu acho que, principalmente para as mulheres, você passa a ter mais opção do que apenas a Princesa Leia. Lógico que tem outras mulheres, mas assim, forte mesmo era a Leia ou a Amidala. Né? Acho que uma
uma mulher forte em cada trilogia. E a Rey, ela tem roupas fáceis de se fazer, é muito fácil fazer um E cosplay de Rey. pegou o pessoal mais jovem, né? Que o pessoal mais jovem ficava meio assim, sei lá, de fazer a Leia. Era um negócio um pouco mais para o pessoal mais velho, assim, né? Então pegou certinho nessa galera jovem aí. Então, Juna, eu acho que a gente vai ver, de verdade, até respondendo o Bruno, o impacto dessa trilogia nova daqui a uns 10 anos. Porque, Sim. assim, pegando os velhos barba branca aqui, trilogia clássica no céu e o resto tudo no inferno, né? A gente saiu, obviamente, da trilogia prequela, episódios 1, 2, 3, reclamando, achando horrível, e até hoje todo mundo reclama. Com o tempo passando, já a trilogia prequel, acho que o episódio 3 saiu em 2005, 2004. Sim, eu acho que foi 2005. Já temos aí mais de 15, 18 anos. Então, hoje a gente já tem um revisionismo da galera que era criança quando viu e é fã porque viu aquilo quando era criança e hoje já está adulto. Então, o que os velhos pai na época achava ruim, achava uma merda, só reclamava, hoje já tem um monte de gente que fala bem, que gosta, não sei o quê. Bom, sem contar todo o desenvolvimento que teve na parte, especialmente de animação, que para mim as animações melhoram muito a trilogia da prequela, né? 1, 2, 3. Uhum. E também porque saiu a nova, né? Aí a nova é tão ruim que você fala, exato. Eu ia falar exatamente. Eu ia falar isso, mas eu esperei alguém falar para eu não ser crucificado. Eu não desgosto 100% da trilogia nova. Eu acho o episódio 7 legal, eu gosto muito do 8 e eu desprezo com todas as minhas forças o episódio 9, que eu acho a pior coisa já feita de Star Wars. Então, o episódio 9, ele melhora tudo que vem de ruim para trás. Mas talvez daqui a uns 10 anos a gente vá ver alguma essas crianças, pessoal mais, né, que viu essa trilogia nova, né? Trilogia sequência. Quando criança, quando chegar daqui a 10 anos, aí vai chegar lá na Galaxy Z e vai ver Rey, vai ver Kylo Ren, vai ver isso aqui, e vai pirar. Do mesmo jeito que a gente, vai ver o Darth Vader e vai pirar. Então, talvez a gente veja isso no long run ali, lá a longo prazo. Vamos ver o alcance do eco, né? Se for um eco de uma pessoa com asma ou um eco de verdade mesmo, né? Mas eu tenho uma evidência anedótica aqui, que é só um caso, né? Mas aqui em casa tem 3 gerações. Tem eu, que sempre fui fã de Star Wars, minha filha, que é adolescente, tem 15 anos, e tem o meu moleque, que tem 6. Os 3 gostam da antiga e nobody cares dessa nova aí, ninguém quer saber, entendeu? Então, não sei se essa molecada mais nova realmente vai curtir esses personagens da trilogia nova, da mesma forma que a gente curtiu os personagens antigos, né? Parabéns pela criação. Eu acho que perdeu um pouco de força. Mas, Felipe, tinha uma dúvida. E os teus filhos, o que eles acham? Porque eu ia até comentar isso. Tem uma coisa que pode entrar, de repente, bum! No meio desse caminho, que já está acontecendo, são as séries que estão na Disney+. Sobre Mandalorian, por exemplo, eles gostam, veem, estão nem aí? A minha filha, por né? exemplo, minha filha nem quis ver Mandalorian. Ela curtia bastante Star Wars e ela perdeu o interesse assim com essas novas trilogias. Meu filho gostou, ele viu comigo Mandalorian e curtiu, mas minha filha, adolescente, não achou tanta graça. É um caso, né? Não sei se não dá para generalizar, mas é um caso. Agora, o episódio 7, vamos convir que é um remake do episódio 4, né? Sim, por isso que a tele é bom, né? É um filme feito na base do medo, do desespero de repetir o que já teve antes para não desagradar fã. Mas o episódio 8 é bem legal, pô. O episódio 8 é legal. Eu gosto muito do 8 também. 8 também. E ele tenta fazer um negócio diferente. Na hora que ele tenta fazer um negócio diferente, a galera grita desesperadamente, aí a Disney vai lá e arrega e faz a porcaria que fez no episódio 9. Mas o 8, de novo, é a jornada do herói por trás. Sim. Pegou a jornada do herói, botou lá na Rey. Star Wars é pura jornada do herói. Eu não gosto do 8 porque eles levantaram várias bolas no 7 para serem cortadas no 8. E no 8 decidiu não cortar nenhuma das bolas. Fizeram uma outra história que não tinha nada a ver com a anterior. Fizeram um segundo filme que não tem conexão com o primeiro, né, cara? E fizeram isso novamente no terceiro filme. Essa é a história da trilogia, cara. Isso é culpa do J.J. Abrams. O maldito J.J. Abrams, sua caixa de mistério que adora levantar um monte de bola e não finaliza nada. Ele já tinha feito isso com Lost. A gente que não aprendeu, viu? A gente ficou com a expectativa lá em cima. Mas eu acho que o que o Felipe falou sobre teste do tempo, eu acho também. Eu concordo que eu acho que a gente tem que esperar mais um tempo,
para ver o quanto que essa nova trilogia ela vai ter de efeito de memória afetiva. Agora, eu sei que a trilogia prequela, né, os episódios 1, 2, 3, que eu até gosto, na época eu era mais novo, gostava. A impressão que eu tenho é que a trilogia prequela 1, 2, 3, ela foi mais atrativa para criança do que essa nova. Não só a trilogia nova, essa nova, quanto as séries. Eu acho que o episódio... aliás, o Jorge Lucas foi acusado de infantilizar até por isso, né? Porque ele usou o menininho lá para fazer o Anakin, infantilizou lá, pôs a criança fazendo yupi, aquelas coisas, e chamou mais atenção de criança, e acredito que aconteceu isso mesmo. E na época, os filmes, muita gente esquece, mas tinha os cosplays lá de Darth Maul, de todos os personagens da Jar Jar Binks, também tinha, o pessoal fazia, né? Jesus. Aí depois, com o tempo, o que aconteceu? Ainda a trilogia clássica permaneceu mais forte ainda no imaginário de todo mundo, né? O que eu acho que talvez tenha pesado um tanto aí nessa turbulência toda em relação à trilogia nova, acho que até o que eu vou falar serve até para a gente fazer essa transição para falar da Galaxy Z, é que eu acho que é um problema que o próprio Bob Iger fala, que foi de alienar o George Lucas do processo. Porque quando o George Lucas fez o acordo com a Disney na época do Michael Eisner, ele estava sempre dentro do processo de desenvolvimento de qualquer coisa. Então, quando foi feito Star Tours, ele estava envolvido. Quando foi feito aquele show Indiana Jones, lá que é do tempo dos dinossauros, lá o Epic Stand Spectacular, o George Lucas estava envolvido. No Indiana Jones Adventure também, que é o do templo. No Alien Encounter, lá da Tomorrowland, ele fez todo o desenvolvimento lá de som binaural, lá, que era uma novidade na época, ele participou também. E quando chegou que a Disney comprou a Lucasfilm, o Iger conta na biografia, aquele livro dele, que para mim é um livro estante para falar que olha como eu sou bom e criei o Disney Plus, né? Então, na verdade, aquele livro é para isso, né? Não é uma biografia. E aí deu tudo errado depois, mas enfim. Ele fala uma coisa que foi o que o Eisner sofreu quando ele tentou comprar os Muppets. Porque o Jim Henson quis vender os Muppets com a condição de que ele fosse o chefe criativo das criações dele. E a Disney não permitiu. Até chegou num ponto que o Jim Henson chegou a falar assim, não, vocês vão poder levar todos os meus personagens, menos o Caco, né, o Kermit, né? Falou, pô, mas você vai me vender como se a Disney fosse vender tudo e ficar com o Mickey, né? Não dá, né? Mas o Jim Henson, a primeira vez que ele tentou vender e deu errado foi porque ele não teria o controle das criações dele. Esperar o cara quase morrer para comprar, né? E aí o que aconteceu? O Iger, ele conta que quando ele foi no jantar com o George Lucas, e o George Lucas estava todo animado para negociar, né, a Lucasfilm, ele conta que nesse jantar o Lucas falou de forma muito entusiasmada sobre 3 roteiros, 3 sinopses que seriam para essa trilogia nova. O Iger não se ligou na época, depois ele faz essa análise retroativa no livro, né? Ele ouviu o Lucas falando sobre esses projetos, né, do que ele queria fazer de sinopse dessa trilogia nova, e também dos planos que ele gostaria de fazer com os parques. O Iger ouviu, e ele achou por bem, falou assim, bom, se ele está com sinopses na mão, acho que seria bom a Disney incluir no acordo, comprar essas sinopses também. E tinha na mesa, acho que um dos representantes jurídicos lá da Disney, falou, coloca também, né? Quando foi assinado, que tem até aquela foto do George Lucas, que é uma foto famosa, né? Que ele está com cara de o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu fiz? Cara de arrependimento imediato, né? Então, foi porque o Iger fala, anos depois ele percebeu que o Lucas, assim, ele provavelmente ele acreditava que a Disney ia desenvolver aquela sinopse e de que ele estaria envolvido no processo. E isso não aconteceu. O Lucas sempre esteve fora de todo o processo. Jogaram tudo no lixo que ele sugeriu para a Disney. Então, por exemplo, de você criar um universo neutro, né, que é o caso de Batuu, né, que você não é uma área de algum filme, mas é uma área genérica que você pode conectar com qualquer coisa. Isso não é uma coisa que viria da cabeça do Lucas, isso é uma coisa que foi desenvolvida pela Kathleen Kennedy e pelos Imagineers, não veio dele. Mas isso foi um problema sério de alienar o Lucas, como
Felipe falou, que o Star Wars não deixa de ser um projeto autoral dele, né? E os personagens são dele. E aí, não tanto, acho que não foi no livro, depois numa entrevista o próprio Iger fala que a Disney deveria remediar isso, chamando mais o George Lucas, e ele passou a participar mais de alguns processos. Ironicamente, dizem que o que ele mais participou de reuniões parece que foi o Mandalorian, né? Que foi o que deu certo. Diz que ele foi o mais convidado para participar das reuniões, para saber, né? Que assim, venha cá, Lucas, participe, mas nós não somos obrigados a seguir o que você fala, né? Mas diz que como o Mandalorian foi produzido meio que como projeto B da Kathleen Kennedy, ela não estava diretamente ligada ao projeto, e ele estava ali, parece que é isso que deu certo. E, coincidentemente, Selby, Andor também teve pouquíssimo movimento da Kathleen Kennedy, uma das melhores coisas feitas do Star Wars de Melhores todos os coisas. tempos. Então, quer dizer, quanto menos ela interfere, melhor a coisa fica. O que é uma ironia, porque ela e o Frank Marshall foram, né, grandes braços direitos do George Lucas, né, para produzir os filmes, né? Mas ela, como chefe criativa, realmente está... Talvez tenha sido o braço esquerdo, né, cara? Porque não saiu muito certinho, não. Bem, e sobre experiência em Galaxy Z? Podemos entrar agora nesse ponto? Quer passar rapidinho pelo Star Wars Weekends, que teve antes cronologicamente sim. antes de Galaxy Z? Vamos. Bom, houve por alguns anos, eu não sei exatamente que ano começou, mas o último ano foi 2015, mas teve acho que 2006, 2007, eu confesso que eu não sei o primeiro ano, mas começou-se a fazer eventos em maio, eles pegavam os finais de semana de maio e faziam os finais de semana Star Wars, os Star Wars Weekends, no Hollywood Studios. Eu acho que também tinha na Disneyland, confesso que eu não tenho certeza absoluta. E eram eventos, cara, muito legais, onde assim, você só precisava entrar no parque para participar das coisas, mas assim, o parque ficava tomado por Star Wars. Tinha banner, tinha personagens rondando pela área para você tirar foto, uma porrada de personagens para tirar foto, tinha palco com showzinho. Os personagens, os atores participavam de painéis, de entrevistas ao vivo. Chegou até todos, né? O próprio Mark Hamill foi, um monte de gente ia para o parque naquele dia para fazer uma participação em um painel, alguma coisa assim, um eventinho de entrevista, e cara, era muito legal. E eu tinha sempre tara por um dia participar do Star Wars Weekends, né? Talvez quem está acompanhando a gente aqui já tenha recebido algum videozinho de um dos personagens de Star Wars dançando as músicas malucas na frente ali de onde hoje tem aquela Pessoal Jedi no Trials. trabalhos, o GIF do Darth Vader fazendo a dancinha. Isso era um evento que acontecia no Star Wars Weekends. Era uma brincadeira, um dance-off que eles faziam lá com os personagens, que era uma loucura, engraçadíssimo quando você vê aquilo lá. Então, eles usavam o Star Wars muito, não só como, né, a parte séria dos filmes e tal, mas também eles usavam muito como piada dos personagens. Era engraçado, era muito divertido. E aconteceu em 2015 a última vez que eles fizeram o Star Wars Weekends, porque logo depois disso eles já começaram a construção da Galaxy Z, e aí mataram o Star Wars Weekends. E eu tive a sorte de ir neste último. A única vez que eu consegui, eu fui no Star Wars Weekends, consegui realizar esse sonho. Por sorte, eu estava trabalhando na Cidade do México nessa época, então estava pertinho, era só pegar o avião, 3 horinhas, já estava lá em Orlando para o final de semana. E, cara, foi um evento tão legal, foi uma experiência tão incrível. Eu passei 2 dias inteiros dentro do Hollywood Studios e logo cedo já formava umas puta fila, assim, porque alguns dos atores que estavam naquele dia no parque, eles faziam, pegavam autógrafo, o pessoal podia ir lá, tirar foto ao vivo, fazer o meet and greet com eles e tal. E aí, o dia que eu podia ir era o dia que o Ian McDiarmid, né, o nosso saudoso Palpatine, estaria lá na Galaxy Z. Desculpa, estaria lá no Star Wars Weekends. Aí eu falei, bom, beleza, vou pegar a fila do Ian McDiarmid. Aí tinha 3 filas, uma para quem queria entrar para a loja de produto e outras 2 para 2 atores diferentes, né? Aí tinha uma fila gigante. Falei, não, eu vou naquela lá porque deve ser do Ian McDiarmid. E lá na fila, acordei às 5h30 da manhã para chegar nessa fila, o parque abria às 9. A fila já estava monstruosa quando eu cheguei lá já.
Aí que eu descobri que o Ian McDermott não ia fazer meet and greet, que ele só ia participar dos eventos. É. E era uma outra atriz lá qualquer que fazia uma personagem que chama Ayla Secura, que é uma personagem totalmente background, assim, uma Jedi que aparece rapidinho no episódio 3. Aí foi meio frustrante, porque eu queria ter Meu visto Deus do céu. ao vivo, tirado foto com o Palpatine. Mas ele participou dos eventos, tá? Então todos esses painéis que tinha uma puta fila. Você chegava e ficava na fila lá um tempão e fazia. Então, pô, eu tirei... Mas era muito legal. Então eu vi painéis com o Ian McDermott, o cara que é o dublador do Obi-Wan na série animada, que ele faz a voz igualzinha do Obi-Wan, inclusive. Eu esqueci o nome dele agora. Teve entrevista com todo o pessoal que fez as animações. Então o Dave Filoni tá lá hoje. O Dave Filoni, todo mundo ama ele por causa do que ele fez com o Mandaloriano, mas ele já era querido na época das animações. Então ele foi lá fazer painel ao vivo com alguns dos dubladores das animações. Então, cara, era um evento muito legal, muito legal. Felipe, E uma coisa que tinha, assim, que era incrível, era uma porrada de personagem rondando na área. Assim, andando no parque, ali no meio. E você podia ir lá bater uma foto. Então, os caras todos caracterizados. Então, tinha Bounty Hunter, tinha Stormtrooper, tinha um restaurantezinho que é aquele backlot, que eles fizeram esse restaurante só com comida de Star Wars. E aí no meio dele lá tinha um Jawa, tinha um cara baixinho ali andando vestido de Jawa com a sacola cheia de tralha. Então você fazia, quer fazer um negócio? E você puxava uma caneta para ele fazia um negócio, você tava qualquer coisa dentro da sacola dele. Então era uma coisa que quando eles anunciaram a Galaxy Z, eu falei, pô, se eles fizerem aquele mesmo espírito, se eles conseguirem capturar aquele mesmo espírito, aquela vibe que eu senti ali no Star Wars Weekends, dentro da Galaxy Z vai ser um Star Wars Weekends do ano inteiro. E, infelizmente, eles não conseguiram. Eles não fizeram isso. Eles abandonaram muitas das coisas que eu acho que eles deveriam ter usado. Mas foi uma das experiências de Star Wars mais incríveis que eu tive. Foi esse meu último ano, a última oportunidade que eu tive de fazer a Star Wars Weekends lá em 2015. Eu estava vendo aqui, até me assustei aqui, que o primeiro Star Wars Weekends é de 97. Caramba, mais antigo que eu imaginava. E depois, só que ele não acontecia todo ano, ele se tornou anual em 2003. Eu não sabia que era tão antigo assim. Agora, gente, ele deixou de ser feito. Eu entendi teu raciocínio, Felipe, de que era uma coisa no parque, aí no parque passou a ter Galaxy Edge depois. Mas acho que também foi a semente, por outro lado, do Star Wars Celebration, né? Qual foi o primeiro ano do Celebration? Aconteceu ao mesmo tempo do Weekend? Mas é que o Celebration é uma coisa mais dos filmes, da saga como um todo. Esse Star Wars Weekends era uma experiência de parque. Não tinha nada a ver com... O Celebration não é só no parque, né? Na verdade, é fora do parque, né? Eu sei, mas eu estou pensando, Greg, como semente de evento para fãs de Star Wars ligados à Disney, entendeu? Então, por isso que eu falei Celebration. Alguém já foi Celebration aqui? Star Wars Celebration? Não? Cara, eu imagino que devia ser um evento caro de fazer, porque eles tinham que trazer os atores, o pessoal tudo, fazer todo um negócio específico para aquela época. E não era um hard ticket, ou seja, a Disney não estava ganhando mais dinheiro do que isso vendendo ingresso a mais, ou seja, era só a pessoa que comprava ingresso normal mesmo. Então, talvez, pensando na administração lá do Bob Iger, eles pensaram, não, já vai ter a Galaxy Z, deixa quieto. Não vamos ficar gastando mais dinheiro com Star Wars do que já estamos gastando para construir esse negócio. Já compramos a propriedade, agora esquece isso aí. Então, talvez tenha sido mais uma questão até econômica mesmo. Mas que eu achava que eles fossem voltar a fazer a Star Wars Weekends quando eles terminassem de construir a Galaxy Z dentro da Galaxy Z, que faria total sentido. Mas não, eles simplesmente abandonaram o conceito e eu acho uma pena isso, porque era um evento muito legal. Legal, gente. E aí? Sensações sobre Galaxy Edge? Né? Deixa eu começar dando a minha sensação. Eu fui com expectativa. Eu falei, cara, uau, finalmente, uma land para Star Wars. Fui com expectativa, não foi altíssima, não, mas fui. E eu, sinceramente, gostei muito, 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 muito. De cara, eu percebi todos esses problemas de que tempo é esse dentro do universo Star Wars? Uma coisa meio fora do tempo. A gente já percebia, né, Felipe, essa pegada mesmo de que era uma coisa estratégica, por alguns poréns, até que você explicou. E o que eu acho que eu já até comentei aqui em outro encontro, que acho que me incomodou e incomoda muita gente, é que no início disseram que, nossa, você sentia os próprios cast members lá se comportando e conversando com você, como se fosse um grande teatro, eles como atores, você imerso naquilo. Eu não vi nada disso, absolutamente nada. Eu tive a sensação disso só na Rise of the Resistance.
Lá, Sim. lá o pessoal sim. chegava É, de uma forma mais agressiva para falar os imperiais, né? Mas fora de lá realmente não tinha muito isso, não. nada. Agora, o que eu. Cara, uma acho que eu coisa dei sorte, então, hein? É, Eu acho que eu dei sorte, que eu fui tentar tirar uma foto com o Kylo Ren, mas eu fui tentar tirar uma selfie, ele passando. Ele foi aham. super estúpido comigo, assim. Não, Minha mas namorada, minha os noiva personagens rachou o bico. fantasiados, eles ficam dentro eu acho que o Bruno tá querendo falar do cast member normal, o pessoal que tá ali cuidando O Ah, carinha da entendi. loja, o de Ok. restaurante, entendeu? É porque a pegada era essa, que você realmente estaria em Batu e tal, no restaurante lá, ou num bar, e aí não são os personagens. E uma coisa que me impressionou entendi. muito, pessoal, uma coisa que impressionou muito, que fica para mim até hoje, né, são os sons. Os sons de Galaxy Z, eles me pegaram muito. Até hoje, gente, eu ouço os zumbidinhos. O design sonoro da área, para mim, é uma das melhores coisas que eles fizeram lá. Absurdo. E o som te coloca dentro do universo Star Wars, o som ambiente, assim. Isso Ô, me Bruno, pegou. sabe o que eu amei fazer na Galaxy Z? Eles vão dar risada. Eu amei ir no banheiro. É verdade. Achei o banheiro muito louco. É muito legal. O banheiro é muito, doido. o banheiro é muito louco, velho. É muito legal. Eu achei demais. Eu não fui no banheiro lá, o que que tem lá? Né? É diferente, ele é todo estilizado. Uma coisa Tem uns engraçada. lavar uns canos velhos, cara. Puta, é muito louco. Uma coisa bem toscona mesmo, bem Star Wars. Tanto que eu entrei, eu falei, cara, onde é que eu vou fazer xixi? Sabe aquela coisa, um segundo, você fala, onde é que vou, né? Mas Luiz e Thaís, com a mãozinha levantada. Então, o lance da imersão, além da... Oi? Não, tá ligada a câmera. Eu senti muito também no Algas Cantina, a imersão. E a gente ficou no último horário, acho que isso inclusive foi uma dica no Passaporte Orlando que a gente pegou, e a hora que a gente sai do parque, que tá tudo no escuro, ali eu me senti no Star Wars. Assim. Eu tava até um pouco decepcionada, para falar a verdade. Parecia que não tinha coração ali. Vocês falando, eu até comentei com o Luiz, eu falei, eu senti interação da parte dos Stormtroopers, na hora que você fica passando, eles ficam confiscando lá, cada um, é muito bom, a gente deu muita risada. No Rise of the Resistance também, os funcionários, né, fazem o personagem, e no Obas. Mas aí, de fora isso, eu fiquei, parece nem soço, não sei, mas à noite, aí fica um pessoal... o pessoal rico, né? Com os vestimentos. O pessoal que tá no hotel do Star Wars. Os sabres de luz, dá até aquela invejinha. Aí eu falei, nossa, agora tô me sentindo no Star Wars. Mas é uma experiência à parte. Né? E o banheiro também. Eu até tirei foto do banheiro, que é demais. Cuidado! Eu não tive coragem, cara. Eu quis tirar, mas falei, não, Bruno, não. Eu esperei esvaziar. A hora que esvaziou, eu peguei, tirei rapidinho. Isso parecia um paparazzi lá. Ele não parava de tirar foto, eu já estava até me irritando. Faz parte. Mas essa questão dos cast members, Bruno, era para ser, eu acho que alguns conseguem entregar. Eu lembro das experiências que a gente teve ali. Eu tive dos dois lados, eu tive experiências boas e ruins com os cast members dentro da Galaxy Z ali, entrando no mesmo personagem. Os do Rise of the Resistance são fora de série, esses cast members realmente são os que mais capricham. O pessoal da Algas Cantina também costuma ser bom, mas assim, o pessoal que fica ali na área, às vezes eu já tive gente que estava nem aí e gente interessada. A experiência do Sabre de Luz da Saves Workshop, essa é uma coisa muito acertada que eles fizeram. Isso aqui, para um fã de Star Wars, você participar desse negócio aqui é caro pra cacete, mas é uma massagem no coração, assim. Você sai de lá emocionado, porque é muito bem feito, é muito bem cuidado, é muito caprichado. Eles envolvem ali a gente dentro todo do universo ali, e tem a musiquinha que acompanha, a Gatherer lá, que faz a gente passar pela cerimônia lá, ela é uma atriz que vende bem ali o que está acontecendo e tal. E o interessante foi que quando eu fiz o meu sabre lá, eu não queria ficar carregando o dia inteiro esse negócio nas costas, né? Então, eu saí, fui na loja lá, aquela loja do Dock-on-Dar, Den of Antiquities, e aí eu fui perguntar pro cast member onde que eu podia fazer o envio pro hotel, porque eu estava no hotel da Disney.
Só que aí eu cheguei para ele assim, ó, eu quero contrabandear. I want to smuggle my lightsaber out of the planet, back to my home planet. E ele entrou na brincadeira, ele foi de boa, assim, então ele deu a indicação. Então, quer dizer, eu estava querendo contrabandear para fora do planeta o meu coisa. Aí ele fez todo o envio para o hotel. Então, tem, não é sempre. Aí acho que vai mesmo do cast member. Talvez a gente tenha passado recentemente aí por tempos sombrios aí de gestão chapequiana, que deu uma caída ali na qualidade, talvez, do treinamento dos cast members. Então, dizem até que não estavam nem fazendo direito o Traditions nessa época, e o pessoal estava entrando meio de qualquer jeito. Não sei se é isso, né? Mas ô Felipe, só para complementar isso sobre os cast members, né? Assim, o projeto original da Galaxy Z, se pensava mesmo, era que realmente os cast members ali, uma boa parte deles seriam atores, né? Seriam contratados atores, né? É mais caro, né? Só que o próprio, que eu não sei se a gente vai falar ainda disso, acho que vai falar no final, que é o Galactic Star Cruiser, né? Que é o vulgo hotel, que dizem que um dos grandes problemas é o custo operacional, porque os atores que trabalham, eles falam o seguinte: você imagina o ator, ele tem uma carga horária X, né? No caso de trabalhar numa área temática ou num hotel temático, ele tem que agir assim por horas, né? E eles falam, não tem ponto eletrônico, não tem nada. O ator é que tem que ser... É aquela coisa de laboratório, né? De ator. Quase 48 horas de trabalho sem sair de... 48. Então ele fala assim, eles falam, nós ganhamos bem, o ator fala, a gente ganha mais que um cast member normal. Então esses que a gente vê na área são cast members que são esforçados até, mas assim, os atores, eles falam que eles ganham até que bem, mas eles não estão aguentando, né? Então, tanto que foi em janeiro, parece que 1/3 dos atores do hotel foram embora. Eles se desligaram. Porque fala assim porque eles falam que é a carga de trabalho, por isso que eu entendo porque que também não tem na área dessa forma. Porque você teria que ter muito mais equipes para rotacionar, né, a atuação deles, porque eles falam a carga é muito pesada, é muito cansativo. No começo é legal, porque até para eles é uma experiência interessante, mas é uma carga muito pesada e isso acabou afetando o próprio conceito da Galaxy Z, que era para ser uma área de total imersão, até muito inspirada no que aconteceu no Harry Potter, né, na Universal. E até o Bruno falou, né, de videogame, eu não sou de videogame e tal, lá no caso da Smuggler's Run, mas ali no caso era, o que você fizesse naquele simulador, ele acabaria afetando as suas atividades fora. Isso iria acontecer em várias coisas na área. Então você teria droid, só que aí depois perceber, putz, a área vai estar tão lotada, como que a gente vai lidar com esses droids no meio dessa multidão? Aí fizeram os testes, não deu certo, aí cancelaram. Teria uma terceira atração que aí depois viram que daquela forma não funcionaria. Adiaram projetos também para cortar o custo, né? Muita gente pergunta por que não tem restaurante lá, né? Table service. Na verdade, se você olha o livro de arte, tem o table service lá, só que eles adiaram. Boa parte dessas coisas que eles cortaram jogaram dentro do hotel, né? O restaurante. Acabaram jogando para o hotel. Jogaram para dentro até do hotel. O Sérgio falou do livro de arte, que é esse aqui, ó, Star Wars, Art of Galaxy Z. O que é legal dele é que ele não tem fotos do parque, são só as artes conceituais, e aí dá para você ver o tanto de coisa que eles planejaram e não fizeram. Esse livro ele é muito mais interessante pelo que não foi feito do que pelo que foi feito em si. Por exemplo, tem um capítulo inteiro dedicado ao restaurante Table Service, por exemplo, que você está falando. Mas é interessante que assim, eles estavam pensando em muitas coisas além do projeto e tudo parece que sem pensar no custo de criação do parque, né? Custo de construção. Então, esse livro são os Imagineers com as rédeas livres para poder pensar no que seria a experiência ideal de Star Wars num parque, e aí depois vai cortando, né? Vai ver até onde que chega. Mas o livro é bem legal por isso. Eu acho que assim, uns 50% do que está nele não existe no parque. Se você pega esse livro, Galaxy Z foi projeto Blue Sky total para os Imagineers. Bota, inventem o que vocês querem fazer, né? E, inclusive, se a gente olha as áreas, né? As áreas, elas têm espaço para expansão, então uma hora a gente vai ver alguma atração nova, algumas coisas novas. Mas, assim, eu falo essa parte dos atores e da interação, porque
o que eu entendo do Galaxy Z é que muito do que a gente pode elogiar de atuação dos cast members é que muitos deles nem são os atores, são cast members mesmos que estão se esforçando, né, no personagem ali para fazer a coisa funcionar. Tem atores lá? Tem alguns ali, a Disney até, mas não é o que era o planejado. Aspirantes ator. Não era o que foi planejado. Acabou sendo jogado para o Star Cruiser, que acabou se tornando um projeto. O que eu ouvi de gente lá, um amigo lá de dentro, é que o modelo de negócio já é considerado, precisa ser modificado, não vai poder continuar da forma como está funcionando o hotel. Por isso que está tendo essa coisa de transferir reservas, né? Alguns dias está fechado, porque reduziu o staff e eles estão concentrando o hóspede para não ficar dias com quartos ociosos, né? Então também tá haja família para pagar $6.000 por 2 noites. Né? Não, e como o Felipe falou, que é outro problema, você vê, o Mandalorian você consegue ver o personagem lá na Disneyland. No Hollywood Studios não pode, porque o hotel, o Star Cruiser, ele acaba travando qualquer liberdade temática em relação ao Galaxy Z. Então, para você poder inserir personagens clássicos das outras trilogias, ou das próprias séries novas, você terá que mexer na temática desse hotel, né? Então é uma coisa, isso está em discussão, porque isso está travando do ponto de vista de operações, né? O que eles podem fazer naquela área para melhorar a experiência. Eu acho que falta alguém para ter culhão para falar que foi um fracasso mesmo o hotel e transformar num hotel normal, sem isso de história no meio, porque não adianta, até pelo preço. Por mais que eu morra de vontade de ir, eu não vou pagar esse valor para hospedar lá. Se eu ganhar uma estadia, ótimo. Sabe vou e vou ficar feliz, mas não é um valor alto até para quem ganha muito, até para americano com salário alto, não faz sentido. E quem vai uma vez, não vai voltar. Greg, eles te descontam metade do valor, Greg, ainda é caro para cacete. Pois precisa de uns 90% de desconto para poder eu vi um Imaginer, eu não sei se é o Jim Show, foi um desses que se aposentaram recentemente. Ele falou, mesmo com desconto, sai mais barato a família ir para a Europa, né? É muito cara a experiência. Né? E ele fala, a Disney, eu vi pelo menos 2 desses Imaginers que se aposentaram. Eles falam, a Disney, ela errou no teste, né? Porque falou assim, poderia ter sido feito um projeto imersivo, mas não precisaria passar uma noite lá, poderia ser uma coisa de algumas horas, que era o que alguns Imaginers estavam pensando em fazer, em relação, eles queriam fazer um projeto que isso é bem legal, engraçado que isso eu pensei isso, alguns amigos já pensaram, porque quando chove em Orlando, muita gente que está nos parques aquáticos foge para o Disney Springs, né? Vai todo mundo para lá. Então eles falavam, os Imagineers pensavam, por que não criar uma experiência imersiva em Disney Springs que durasse algumas horas, durasse 4, 5 horas. Houve lá o Disney Quest, que era de videogame, que não atualizaram, então, em parte por isso, até que fracassou, né? Mas ele fala assim, fizeram um projeto pomposo demais, sofisticado demais, e considerado até tematicamente limitado, né? Porque da forma como foi feito, que é um Star Wars genérico, né? Quando você está lá dentro, né? É uma complicação. E mesmo algumas saídas criativas, né? Tem Imaginer que comenta que poderia ter sido melhor, que eles falam que a própria experiência dentro do quarto, né? Parece que está numa cela, né? Tem gente que não gosta, né? Então, é complicado. Mas até o que eu vi que até a opção de comida, né? De experiências interativas estão sendo reduzidas porque o custo operacional ele é muito alto. E parece que por causa disso adiaram havia uma ideia aí, que até então a gente não sabe se é boa ou não, que eles queriam fazer a mesma coisa do Star Cruiser com a Haunted Mansion, né? Eles iam fazer um temático atrás da Haunted Mansion imersivo dessa forma, mas parece que foi adiado porque eles querem consertar agora Tem gente que fala assim, olha, faz o seguinte, o Galaxy Z precisa de um table service, expande e aproveita já aquele espaço, já aproveita o Star Cruiser e coloca como uma experiência especial da área. Cara, eu acho que eles deviam pegar e transformar numa experiência de 2 horas, num dinner show de 2 horas, num escape room de 2 horas, uma coisa assim, aí, porque eu acho que parece ser um ambiente tão legal que mais gente tinha que ter acesso e poder experimentar esse negócio.
Verdade, Então, é uma pena ter sido um fracasso. É uma pena, porque deve ser uma experiência incrível de fazer, e todo mundo deveria poder fazer. Só que eles botaram uma barreira de preço tão alta que eles limitaram extremamente. Então, obviamente que as pessoas que são muito famosas, que são muito fãs e que são muito ricas e que podem fazer isso, já repetiram 2 vezes, aí depois o negócio pode ser repetido. E aí não vai ter mais público uma hora. Não tem como não fazer uma comparação direta com... Você está num cruzeiro, altíssimo preço, e foi um fracasso. É o nosso Titanic, cara. Cara, é o nosso Titanic Space total. Titanic. Cara, porque, pelo amor de Deus, é uma pena, realmente é uma pena ter sido esse... Eu vou botar fracasso entre aspas, né? Mas, assim, foi um fracasso, e porque a ideia é muito legal. A ideia é legal, mas, mais uma vez, como a gente falou tempos atrás aqui na conversa, parece que a ideia é bacana, mas a execução ficou inacreditavelmente ruim, cara. Mas, Selby, gente, me tira uma dúvida, assim, foi até o que a Juna falou, fracasso entre aspas, porque, assim, continua, você falou, a gente está passando por esse período agora de alterar a reserva, puxar para lá, puxar para cá, mas, assim, em nenhum momento, até antes desse momento agora de reposicionar as coisas, ficou vazio ou com dia, pelo contrário, pelo que eu sei, ficava tudo lotado, né? Não está lotando mais. Não, lotou só quando abriu. Que foram os fãs que foram. Não sabia. Inclusive, no mês que abriu, um tanto de gente já começou a cancelar. Porque quando as primeiras pessoas foram e começaram a dar o feedback sobre a experiência, quem tinha feito a pré-reserva antes do negócio inaugurar começou a cancelar. Várias datas futuras que tem pouca reserva, eles já estão cancelando as datas e reposicionando as pessoas de uma data para outra. Eles já, inclusive, anunciaram agora desconto de 50% para cast member. 50% de desconto para cast member, gente. Tem algum problema, então vamos tirar as aspas daí, né, Júnior? Vamos tirar as aspas. É porque ficou um negócio tão absurdo. Ficou um negócio tão absurdo que, ao meu ver, se eu fosse o CEO lá, cara, coloca um preço compatível com um hotel abaixo até de um hotel de luxo hoje da rede hoteleira Disney ali. Porque, cara, enche aquele negócio de gente ali, porque você vai ganhar com a quantidade. Mas os caras colocam um preço tão absurdo que fica totalmente inacessível para um brasileiro até querer conhecer. Se fosse um hotel de médio para grande porte financeiro, igual os da Disney ali, eu acho que muitos brasileiros iam tentar dar um tiro lá para fazer essa experiência, viu? A gente junta as moedinhas para pagar $250 no sábado de luz em 20 minutos, Se for para passar o dia, a gente consegue juntar um pouquinho. A gente vai também, pô. Não, mas sabe uma outra coisa que pesa também? Que uma vez eu já discuti com amigos, porque quando eles estrearam o show, o Harmonious, né? O Harmonious e o Enchantment, né? Foram muito criticados na época. Mas falaram, mas está todo mundo lá, está todo mundo assistindo, é um sucesso. Tá? Eu falei, meu amigo, tem uma coisa na Disney que chama-se pesquisa de satisfação. Você vai ver que a Disney ela vai fazer uma série de pesquisas para ver se esse negócio está rendendo ou não. Por exemplo, o caso do Harmonious, houve uma pesquisa de satisfação, inclusive, me parece que o Harmonious até tem uma nota acima do que o do Enchantment. Mas sabe o que pegou no Harmonious? Para eles cancelarem rapidinho. Por quê? Por conta da limitação de visão, né, de campo visual para você ver os shows, as pessoas não estavam reservando com a mesma intensidade os restaurantes em volta da World Showcase para assistir o show. Por isso que eles estão falando, por que eles vão desmontar aqueles tacos milionários lá que eles construíram no meio? Porque não caiu o número de reservas. E o que estão falando em relação ao Star Wars Star Cruiser, né, que é o hotel, é que, embora as pessoas que tenham se hospedado lá tenham gostado da experiência, tenham achado o negócio legal lá, quando eles perguntam, você voltaria a se hospedar e quando? A pessoa diz que não ou que não sabe. Isso é o que está pegando o efeito de repetição. A nota é muito baixa no caso desse hotel. Eles fazem isso com todos os hotéis, né? E diz que o do Star Wars é um dos mais baixos. Então, isso também está pesando. Esse tipo de pesquisa acaba pesando muito na hora de... Eu sei que uma hora a gente vai ouvir algum anúncio de algum tipo de alteração na experiência, porque ele é prejudicial não só para o próprio hotel, quanto para a própria Galaxy's Edge, né? Ela está limitando muito.
Eu vi uns vídeos do pessoal no hotel lá, e assim, por mais que a ideia seja legal, eu fiquei me perguntando se eu gostaria de passar um fim de semana ali dentro, entendeu? Porque se fosse um negócio de algumas horas, como vocês falaram, acho que é até bacana. Agora, você passar um fim de semana num teatro, assim, é um negócio meio estranho, assim. Eu imagino que o problema não seja só financeiro. É caro, mas eu acho que além disso, talvez, como vocês falaram, a execução ali na prática, o negócio não funciona tão bem quanto se imaginava. A execução do negócio não foi para frente, né, cara? Realmente, você ficar preso ali 2 dias, talvez não para o norte-americano, né, o estadunidense em si, porque ele está no próprio país dele, mas você sai do Brasil com 15, 16 dias de férias ali, você perder 2, 3 dentro desse cruzeiro ali, é meio complicado, né? E uma coisa que a gente pode perceber que a gente até falou isso já no Passaporte Orlando uma vez, mas cara, com esse segmento do Bob Chapek aí, o departamento de vai da merda da Disney foi totalmente desativado, cara, porque foi um atrás da outra, cara, inacreditável. Ô, Não, gente, Juna, e vamos falar que o Josh D'Amaro tem a sua parcela de culpa, né? A gente Sim, também, com né, certeza. o pessoal Bem, esquece. ele tá ali também, é porque é legal você destilar o ódio pelo Chapek. O Jorge Namaro tem aquele meio bundão, assim, que não peitava o chefe, sabe? E aí tudo que ele tentava... Não, mas por favor, deixa eu fazer. Não! Aí ele saia fora e o Jorge Namaro não conseguia fazer nada. Era só gritar um pouquinho mais alto com ele. eu acho que para piorar essa questão do hotel, é a própria história do hotel, que não liga nada com coisa alguma. Então, assim, o fã... Que fã é esse? Tipo assim, o fã não vai se identificar com nada do que está acontecendo lá. Eu ouvi o programa que o Felipe destrinchou isso com a... Cara, ele odiou, velho. E ele é fã do negócio mesmo, assim. Porque não tem ligação nenhuma. Então você vai pagar um negócio muito caro e não vai fazer a massagem no coração, como o Juna fala. Não vai massagear teu coração, não vai ficar com o coração quentinho. Não vai. É uma experiência legal, é imersivo, mas não é Star Wars. Isso, para mim, é o principal erro de toda a Galaxy Z, é eles terem prendido ela nesse timeline entre episódios 7, 8 e 9. Isso é o que todos os problemas da Galaxy Z vêm dessa decisão. Eu achei a decisão, ok, corajosa dos Imagineers na época, não sei se foi imposta, se foi top-down, se veio de cima ou não, mas assim, é isso que causa todas as falhas e as piores coisas da Galaxy Z são culpa dessa trava temporal que a área tem. Você pega... a gente sempre fala de cópias de áreas de sucesso. Harry Potter, pô, ela não tem nem nada desse tipo. Você tem todas as coisas acontecendo lá de todos os filmes ao mesmo tempo, todo mundo adora. O Avengers Campus no California Adventure. Lá você tem todos os personagens de todos os filmes acontecendo ao mesmo tempo. Você tem, às vezes, no mesmo dia tá aparecendo o Capitão América do Steve Rogers, depois tá aparecendo o Capitão América do Sam Wilson. Eles intercalam ali, então não tem problema. Sabe, o que o visitante quer, ele quer ver o personagem, ele quer ver aqueles personagens que ele gosta que ele vê. E eles terem travado isso lá é muito ruim, é muito ruim. Até, vamos comparar dentro da Disney. Pandora. Pandora é uma área temática que não tem um filme... Óbvio, esses filmes eles têm uma bilheteria absurda, mas eles não têm uma legião de fãs que nem tem Star Wars. É muito diferente. Bilheteria nem sempre tem ligação com fandom, essas coisas, né? Mas a Pandora é uma área que ela foi tão bem feita que você não precisa ser fã para achar aquela área incrível e fantástica e entrar naquele mundo lá de Pandora. E querer voltar, né? Exatamente. Então, e eles não conseguiram repetir isso com Star Wars, que é um negócio que tem tanta coisa para ser feita, porque eles prenderam nessa porcaria desse timeline. Então, acontece que Pandora também está preso numa timeline, só que ninguém se importa com isso. Né? Porque Pandora se passa muitos anos depois do primeiro filme, do então, Avatar. Mas você Pandora, vê o Avatar... Então, assim, Avatar um período temporal que é completamente descolado do filme. Sim, você não vai ver os personagens do filme lá também. Mas só se você pensar Pandora, bem, isso não importa. Avatar, o que te encanta no filme Avatar? É o mundo, é o world building, aquele universo. Exato, o que te encanta no Star Wars são isso também, mas são os personagens. Então, por isso que Pandora é mais fácil do cara fazer, de fazer um negócio que você repetindo a área, você já tá dentro do filme, você já viu o que você precisa fazer.
Agora, Star Wars precisa dos personagens. E eles estão tirando os personagens da gente por causa desse timeline preso. Pois é. Pô, cara, o Zezinho da venda, o Juquinha da pastelaria, que juntou dinheiro, que cresceu vendo os filmes de Star Wars na Globo ali, que você não tinha muito acesso de streaming ou nada. O cara fala, pô, consegui juntar meu dinheiro, vou ali na Disney agora, vou realizar meu sonho. Tem uma área de Star Wars. Cadê o Luke? Pois é. Por isso Cadê que o eu Luke? falo com o eco dos personagens, gente. Quem vai sobrar para... Vai ter Rey? Né? Ô, Bruno, um exemplo, por exemplo, é no Millennium Falcon Smuggler's Run, que deveria ser o Chewbacca, né? No mundo ideal, porque ele é o mecânico ali, né? Só que como é Batuu, né? Você está em outra linha temporal, você não tem... O Felipe falou a coisa exata, que acho que até foi uma coisa que eu comentei acho que na reunião passada daquela entrevista com o Joy Roder, né? Que ele fala sobre os diferentes tipos de atrações, né? Que ele fala, né? Que atrações que são baseadas na ambientação, outras que são nos personagens, né? E tem vários tipos, né? E Pandora se encaixa muito nisso do mundo, né? Você não está lá muito preocupado. Você perguntar para 99%, ninguém sabe nem o nome de um personagem do filme do Avatar. As pessoas não sabem. Já do Star Wars, eu acredito que a maioria saiba citar pelo menos um. Mas o que eu ia jogar uma pergunta até para o Bruno, porque eu sei que ele gosta desse lugar, né? Uma das características marcantes de qualquer atração ou área temática Disney é a clonagem, né? Quando uma atração faz muito sucesso num parque, ela é clonada na outra, como aconteceu com a Galaxy's Edge na Califórnia, em Orlando. Porém, a presidente, eu não sei nem se ela está lá ou não, da Disneylândia de Paris, embora eles tenham anunciado, e quando eu estava lá, eu vi o cartaz lá, a arte grande da Galaxy's Edge, e a Galaxy's Edge lá não tinha o Rise of the Resistance, só tinha a Millennium Falcon. Exatamente. Né? Começaria uma versão pocket da que a gente conhece, das duas, né? E, de repente, isso me estranhou muito. Aí por isso que até eu jogo essa discussão aqui. Numa entrevista, inclusive, que ela foi muito sincericida, né? Ela fala que eles estavam repensando a inclusão da Galaxy's Edge em Paris e que estavam buscando outras alternativas, né? Inclusive, até depois puxaram lá informações que estavam pensando em O Rei Leão, ou até então em outras atrações baseadas, talvez, na Marvel ou de outras animações da Disney, mas, de repente, sumiu Galaxy's Edge Para quem não está... Agora, detalhei, né? Estava previsto a construção de uma versão reduzida, né? Pocket da Galaxy's Edge, na expansão do Walt Disney Studios Paris, né? No lago, que estão construindo lá na parte do fundo do parque. Estão fazendo Frozen ali, né? Vai ter uma área temática da Frozen, vai ter um restaurante em Art Deco ali, tá bem bonito até eu vi o projeto. Vai ter, parece que, umas atrações menores ali para criança, para família, mas teria uma Galaxy's Edge e, de repente, sumiu, foi adiado. Será que não tem um sinal amarelo aí sobre as limitações temáticas da área, para os franceses terem cancelado? Eu, sinceramente, por quem eu tenho conversado de Imagineering, de Paris e tal, assim, as pessoas não falam, mas é quase oficial, Selby. Tem mais de um ano, tipo assim, já arriscaram, não vai ser. A dúvida só é o que vai ficar. Né? E, assim, eu queria só fazer um parênteses aqui, já que você citou a Miniland, né? Que seria uma Miniland Star Wars, como tem a Miniland de Ratatouille no Walt Studios de Paris, né, Felipe? Felipe vai para lá agora, pelo amor de Deus, o que é aquela Miniland de Ratatouille, que é obra-prima de Imagineering aquilo. Mas, gente, vocês viram o filmezinho, já que você citou Frozen, da World of Frozen, que é a land da Hong Kong Disneyland, que vai ser inaugurada? Pelo amor de Deus, gente. Orlando, a essa altura, deve estar se jogando no chão de birra. Eu quero igual fizeram com o Tron. Traz para cá. Orlando deve estar se jogando no chão, chorando, né? Porque, só a diferença do animatrônico da Elsa, que em vez de ser projeção, de ser rosto de verdade, já vale o investimento. Pelo amor de Deus. Mas posso chutar... Não, e com retrofit melhorado, né? Porque até aquela atração do barco vai ser maior, né? As coisas vão ser melhoradas, né? Frozen, de novo, os caras socaram no susto ali em cima do Maelstrom lá, que era o que deu para fazer na época. Vamos lá, faz o Frozen, pelo amor de Deus, o Frozen fez sucesso, faz qualquer coisa aqui no parque. Run for the Hills.
Mas posso chutar Tô elucubrando aqui, tô pensando aqui na minha cabeça essa questão da Galaxy Z no Disneyland Paris. Hoje, em Orlando Disneyland, acho que é o maior atrativo hoje da área, né? Se a gente está falando que a área temática não está sendo tão bem querida por fãs e não fãs na parte de Star Wars e tal, o que hoje mais chama atenção dentro da Galaxy Z? É a Rise of the Resistance. Boa, isso é exatamente, Rodrigo, nota 10 para você. Por quê? Porque é uma atração sensacional. É uma atração incrível, é uma das melhores coisas que o Imagineer já fizeram em termos de atração temática, que você não sabe quando que é fila, quando que é atração. Eu amo essa atração. Fiz, inclusive, um episódio inteiro de mais de uma hora de Passaporte Orlando só para falar dela, porque ela merece. E se eles estão fazendo uma versão Pocket lá na coisa que não tem ela, talvez ele fale assim, poxa, isso aqui a gente vai gastar uma puta grana e não vai ser um grande motivador assim para trazer a gente para cá. Aí fala assim, tá, então vamos fazer eu acho que eles nunca mais vão replicar Rise of the Resistance, porque é uma atração, ela é tão boa, ela é tão complexa, ela é tão complicada que ela quebra o tempo todo. Ela deve dar um custo de manutenção inacreditável para a Disney. Então, apesar de ser um grande chamariz, também é um grande problema, porque eles precisam manter ela funcionando e não é tão fácil assim de manter ela funcionando. Então, talvez tenha sido isso, tá? Estou chutando aqui, pensando na minha cabeça de última hora. O que mais chama atenção é a Rise of the Resistance. Se não ter a Rise of the Resistance, não vale a pena ter a Galaxy Z, porque não é uma área que tem sido tão importante em termos de aumento de público e de interesse. Assim. Verdade. Não, mas o cara não vai para a França ver a Rise. O cara vai para Orlando, né, velho? O cara, até o próprio europeu mesmo fala, cara, eu vou para Orlando, eu vou sair da Europa aqui, pô, vou lá para os Estados Unidos e vou ver essa parada. E mesmo se tivesse nas dimensões que tem em Orlando, realmente não ia ser um chamariz bacana, na minha opinião, claro. Só antes do Rodrigo falar, só para complementar uma coisa que o Felipe falou, eu acho que um dos grandes problemas dos parques de Orlando é que a Disney ela age de forma muito reativa. É como ele falou no caso da Frozen. Ah, Frozen fez sucesso, vamos substituir, muita substituição de atração, porque precisa fazer rápido, e a gente sabe que nos últimos anos de rápido, a Disney não tem sido rápido com quase nada. Então, precisamos construir Ratatouille? Não vamos fazer vamos aproveitar o fundo aqui do pavilhão, vamos aproveitar metade do pavilhão aqui atrás que está... Quer dizer, eles aproveitaram metade de uma área... Rapidinho, até comparação da beleza que é a Miniland de Paris, que foi pensada com espaço para essa coisa enfiada. Que é. Então, isso que eu falo, eu acho que os chineses, os japoneses e a França, olha que a França hoje a Disney tomou conta, né? Eu acho que eles estão pensando muito mais de forma estratégica e enfim, de toda a parte operacional de fluxo do que o que a gente vê em Orlando. Por exemplo, o que eu sei de parte operacional em Orlando é que o Ratatouille deu um problema sério para o Epcot, porque você criou um gargalo naquela área onde tem o Ratatouille, que eles estão tão desesperados que, olha, o que está circulando é que eles vão ter que fazer alguma coisa em algum pavilhão vizinho para tentar controlar o fluxo. O que se fala é que foram vistos os Imagines no pavilhão do Marrocos, porque agora não tem mais o apoio lá do país, né? E parece que eles vão colocar alguma coisa ali para tentar dividir um pouco o fluxo, porque ficou muito grande daquele lado. Meu Deus. Porque agora vem a atração da novela O Clone agora. Então, Aladdin, né? Simulador de tapete voador. Provavelmente vai Olha, eu não duvido que eles tragam lá do Tóquio Disney Sea o filme 3D do Aladdin, né? Tá pronto lá, né? O 3D. Coloca ali no espaço que tem ali. Mas por quê? Porque lá atrás eles anunciaram uma série de novidades para o Epcot que não aconteceram. Ia ter o Mary Poppins, ia ter, né, o Ratatouille, ia ter o famoso pavilhão novo que não apareceu, foi tudo cancelado, ficou só Ratatouille. Ou seja, a Moana também, né? E a Moana, que também não fica pronto nunca. Agora foi empurrado mais para... Então, as coisas não ficam prontas e o que é aprovado, ele tem que concentrar todo esse esforço operacional que dá muito trabalho. Então, o que eu sinto agora dos outros parques estrangeiros, né, da França, da China e do Japão, é que eles são muito mais estratégicos, eles não fazem isso de reativo, de fazer de qualquer jeito tal, porque o que a gente viu na França foi uma gambiarra ali que não sei como, tem dias lotados ali que eu não sei como o pessoal consegue ficar. Né?
Mas, enfim, ó, o Rodrigo quer falar. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta provocativa para os nossos amigos. Eu concordo com o Felipe 100% que o coração da Galaxy Z é a Rise of the Resistance. Apesar de eu não ter tido uma experiência tão legal quanto eu imaginava que eu fosse ter, eu posso comentar isso depois. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês é: faria sentido colocar a Rise of the Resistance só como uma atração em outro parque, sem a Galaxy Z? Assim como tem o Star Tours, você criar só a Rise of the Resistance em outros parques? Eu acho que seria legal, mas o custo não ia compensar, porque você precisa da área para ter gente circulando, para ter loja, para ter o pessoal que não está nas atrações. A Rise of the Resistance sozinha ia gerar uma fila muito grande que eu acho que não ia servir para desovar o público, para distribuir tanto o público no parque. Mas todo fim de atração acaba numa loja, tá? Aí você constrói uma loja junto. Mas pensa assim, na atração isolada da área. Só atração. Pois é, por isso que, quando o Felipe estava falando, é o problema e tal, aí tiraram o Rise of the Resistance, então é a dúvida de como... Eu acho que o problema é mais grave, acho que a Disney não está sabendo lidar direito. São vários problemas, vários mesmo, surgindo sobre como lidar com a mitologia Star Wars encaixada nas áreas, atrações, etc. Porque assim, Miniland, né, gente, ela é composta, né, Miniland, de uma atração, um restaurante, uma loja. Então, Greg, em teoria, em Paris, podiam ter encaixado lá, enfiado lá. Botar Rise em vez da Millennium Falcon. Mas olha só, já deu ruim com só Millennium Falcon. E seria uma Miniland. Então, ia ser um restaurante, uma loja e Millennium Falcon. Já deu ruim com isso, já cancelaram assim. Entendeu? Então, acho que por isso que eu falei, eu acho que é pior. Agora, sim, Rodrigo, eu acho que seria possível, eu acho, uma Miniland. Só que, de novo, já não deu certo com o Millennium Falcon. Pegando com Paris, né? E eu acho que o problema maior da Rise mesmo é o custo operacional dela. Eles poderiam fazer isso, mas ainda assim eles iam ter o ônus de ter que ficar consertando toda hora a atração lá, que é complexa demais, ela é tecnológica demais, complexa demais e quebra demais. Eu acho que tem esse que o Felipe falou, que é o custo operacional por ser uma atração muito complexa, porque ela tem diferentes tipos, né, de sistemas de transporte, né, do veículo ali, que é uma coisa complicada. E assim, e pelo que eu vejo dos Imagineers comentando, eles falam que faz muito mais sentido financeiramente para a Disney investir em mini-lands do que em atrações isoladas. A não ser que essa atração isolada ela esteja dentro de um contexto de outras atrações ou de outras coisas sendo construídas ao mesmo tempo, que foi o caso do Epcot. Então, você está fazendo a Guardians of the Galaxy, a montanha-russa, mas você está tendo Moana, você vai ter Ratatouille, então você divide e você acaba dividindo o fluxo para as lojas, para os restaurantes que tem entre essas alternativas, essas atrações. Agora, fazer a Rise sozinha, eu acho que seria um alto custo, né? Não sei se valeria, talvez por isso seja um fator Só se eles diminuíssem o escopo da atração. Mas a Rise, que é uma coisa totalmente ímpar, né? Uma atração totalmente ímpar aí na Disney, tanto Disney quanto Universal, na minha opinião, ela só pega em Orlando porque a pessoa, você já tem aquele fluxo absurdo de pessoas ali. Então, ela pegou legal ali porque tem esse fluxo absurdo mesmo de pessoas. E, na minha opinião também, ela está no melhor parque possível em Orlando. O Hollywood Studios tem uma diversidade de atrações que permite ela estar ali e você fala, ok, não é aquela anomalia lá da Disney da Califórnia, né? Que você fala, ih, rapaz, tem coisa errada aqui, não tá certo, tem uma coisa certa aqui, uma coisa errada que não tá certa, né? Então, na minha opinião, eu acho que ela pegaria só num big deal assim mesmo, num parque absurdo igual o Hollywood Studios. Não acho que com uma atração isolada em algum dos parques espalhados pelo mundo, eu acho que não ia para frente, não, cara. Agora, só o que o Felipe falou, assim, há um precedente, né, de atração copiada, que eles reduziram em escopo, que é a Torre do Terror, né? A Torre do Terror de Orlando é a única que tem o andar da quinta dimensão
que é quando o elevador anda, né, horizontal lá na parte de cima. Quando ele foi copiado para os outros parques, ele é um shaft só, né? Então não tem o segundo, as outras versões são menos complexas, são mais baratas inclusive tem até um terceiro, né? Eles São conseguiram 3 elevadores, ampliar, são né, 3 os pontos, né? elevadores e reduziram o custo operacional, não só o custo operacional, mas também de cortes para manutenção, né? O que até o Joy Rod comentou quando eles mudaram a temática da Califórnia para o Guardiões da Galáxia, é que você vê, é um elevador que você não tem o que mudar muita coisa, né? Então ele fala, o que a gente podia mexer era na geometria da queda, então não dava para mexer mais em como vai cair aquele negócio, eles mudaram a geometria de sentir o frio na barriga, então eles alteraram a velocidade que o elevador sobe. Então eles fizeram uma mágica ali que faz com que Por isso que muita gente que vai na Califórnia até acha melhor do que a de... Nossa, eu gostei mais, eu achei mais emocionante e tal, porque eles fizeram essa diferença. Mas tem essas mudanças de escopo que podem ocorrer, talvez possa ocorrer com a Rise. Eu quero saber, Rodrigo, você perguntou para a gente, mas você falou, depois eu falo a experiência que não foi tão boa assim. Rodrigo, que experiência foi essa? Então, comentar com vocês, eu estava com muita expectativa da Rise of the Resistance, sabia um pouco da atração, como que ela era, e assim, então, torci para que ela não quebrasse, né, porque a gente sabia que quebra muito, e não quebrou. Não tive uma experiência ruim de fila, peguei 70 minutos de fila, que eu acho que é ok, mas o que me chateou um pouco é que o que aconteceu? Na hora que eu entendo que a partir do momento que você entra naquela sala que parece o BB-8 e a Rey, o holograma, a atração começou. Ali é um pré-show, mas a atração começou ali. Então ela já dá a missão, então você entra na nave, ela é capturada, e aí você sai da nave, e aí você passa pelos Stormtroopers ali, e você vai para um local onde eles ficam dividindo você por salas, né, para você ir lá para como se fosse uma prisão. O cast member que organizou a gente ali, ele esqueceu da gente. Simplesmente ficou uma fila parada e passa gente, outras pessoas foram entrando e a fila que eu estava parada. E aí eu percebi que naquele momento quebrou a minha imersão, porque eu lembrei que eu estava numa atração e que tinha gente passando na minha frente e que a coisa não andava. Tipo assim, depois de um bom tempo que ela direcionou a gente para uma sala e aí volta a atração como era e todas as outras fases. Mas eu achei que aquele momento dessa organização da fila ficou tão desproporcional e que me tirou, porque eu queria realmente ficar imerso do início ao fim. E ali eu saía, falei, pô, esqueceram da gente aqui, porque realmente a fila não andava. Só a minha fila, as outras salas foram todas entrando. Eu achei isso ruim, você entendeu? Como organização do negócio. Eu achei que tirou da experiência. É que o soldado imperial viu que vocês eram rebeldes especiais e ele deixou vocês lá. Mas eu acho que isso é um ponto-chave da imersão mesmo. Porque, igual eu estava falando que os cast members da Rise of the Resistance eram os melhores, é justamente nesse momento que você entra e o cara quase que te empurra para a salinha, assim, ele chega bravo, gritando com você, e aí eu acho que sim, você perdeu esse momento, porque o cara não fez isso, e Exato. isso foi uma das coisas que põe um diferencial para a atração ser tão legal para mim. Então, e ninguém interagiu, você entendeu? Ficou ali parado. Ô, Rodrigo, você teve aquela sensação gostosa de estar no stand-by enquanto a Lightning Lane está passando voando do seu lado ali, aí você voltou para aquela realidade crua ali Exatamente. de parque Disney atual, né? E naquele ponto da atração já não tem mais Lightning Lane, porque ali já juntou todo mundo. Você entendeu? Então não fazia nem sentido. Mas eu saí completamente da imersão e comecei a falar, pô, esqueceram a gente aqui. E mais pessoas ao meu redor ficaram incomodadas também. Quer dizer, não foi só um sentimento meu. Então, assim, nesse ponto, assim, a vontade que eu tinha era assim, eu quero sair e entrar de novo para ver se a coisa acontece fluida. Só que aí, não vou pegar mais 70 minutos de fila, vamos fazer a coisa andar. Então, acho que nesse ponto eu fiquei um pouco decepcionado com a fluidez da atração. Acho que não deveria ser assim. Esses rebeldes estão demais. Por isso que o Império faz isso, viu? Vocês estão muito rebeldes. Esse negócio de imersão me lembrou um negócio que eu vi esses dias, né?
que muita gente reclama que a montanha-russa Tron é curta, né? Não, porque ela é muito curta, né? Aí, eu não sei, alguém colocou em algum site, a Disney falou, não é 1 minuto e meio. A experiência imersiva em Tron dura 4 minutos, porque o tempo do locker conta, viu? Que você guarda essas coisas no locker. Então, já tá ali. Tá certo, é justo. Tem um locker com luzinha, cara. Eles não iam botar aquela luzinha à toa ali, não. Experiência, né? Locker temático, é isso aí. Bruno, só fazer um parênteses aqui, fugindo um pouco do assunto, só para falar. Meu último dia de parque foi o dia do encerramento, foi o último dia da Splash Mountain. Eu estava lá no Magic Kingdom. Isso, Rodrigo. Cara, uau! Cara, foi surreal. Gritaram para você no barquinho, lá tava todo mundo gritando. Gritaram. Não, impressionante. Eram 10. O parque foi até às 11 horas aquele dia, eram 10h30 da noite, a fila ainda estava com 220 minutos. Foi o dia inteiro de fila, de 220 minutos na Splash Mountain. Assim, é surreal, foi surreal. Nego pegando água, botando num potinho para levar. É impressionante. Venderam no eBay, né? Venderam um monte de gente vendendo no eBay água da Splash Mountain. Pote de água da Splash Mountain. O mundo tá maluco mesmo, né, cara? O mundo tá maluco. Surreal. Vai vir água com dengue lá e o cara vai passar. Vai aqui a minha água da Splash Mountain aqui, ó. Olha aí. De verdade, assim, ó. Ali eu entendi a frase do Juna que fala que somos Kengas da Disney. Não, de verdade. Ô, Juna, eu vi gente chorando na frente da atração, abraçando, um abraçando o outro, porque foi na última vez na Splash Mountain. Eu falei, não, eu não acreditei, é surreal isso. É surreal. É isso, cara. É Mas isso. você não viu É para isso que nós estamos aqui. Eles colocaram lá, fizeram uma foto, colocaram os coelhinhos lá, os quincas, tudo na... Parecia um memorial, né? Parecia um... Pô, para algumas pessoas era meio clima de enterro, cara. É sério. É surreal o negócio. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Eu fico com esse clima também. São 10h05 já. É hora de encerrar. Aí sobrou o quê? Indiana Jones, para falar de Montanha-Russa de Paris, para Indiana Jones Adventure, que é uma obra-prima de Imagineering, do show de dublês do Hollywood Studios. E a gente podia aproveitar também a próxima reunião para falar dos filmes de Indiana Jones. A gente pode enfiar isso aqui. Não tem relação com o parque temático, mas tem, né, gente? Botei a gente pode fé falar nisso aí. Né? Certo? Então vamos fazer isso. Vamos querendo dar um dia de enfiar Indiana Jones no assunto, né? Deixa de falar de Star Wars. Eu sei que você gosta. Porra, Greg, descobriu. Sacanagem. Não, vamos guardar o Indiana Jones para o mês de estreia do filme. Isso, pode ser. Beleza. Não tô querendo te cortar, não. Não. Fica guardado, reservado para estreia em junho, né, gente? É junho, né? É junho, acho que é junho, sim. Beleza. Então, a reunião de julho ou junho a gente faz. A gente vê o filme, vem aqui para falar mal ou bem do filme. Vamos convidar a Kathleen Kennedy. Olha, mas vocês estão prometendo esse filme agora, vocês vão ter que fazer, viu? Que eu vou até tomar banho no dia, viu? Ai, meu Deus. Certo, gente. Então, olha só. Obrigado. Bora lá, 10h05 da noite, para não tomar muito tempo de vocês. Lembrando que agradecer, né, Felipe, quem está vendo aqui no futuro o vídeo que está no canal do YouTube do Passaporte Orlando. E também tem podcast. Quem está ouvindo a gente, versão áudio. Beleza? Pessoal, obrigado. Para quem vai para as Disneys do mundo agora em março, pessoas conhecidas como Felipe e Ju, então boa viagem, aproveitem. Certo? Pessoal, obrado. Bora em frente, mês que vem tem mais. Ok? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.